Bom dia, pessoal. Meu nome é Eduardo Coelho, eu falo aqui da Tokio Marine Seguradora. Hoje eu vou apresentar com vocês aí o Tokio Marine Empresarial e temos aqui um reforço super importante, o Bruno. Tudo bom, Bruno? Como você está, meu amigo? Tranquilo. Bom dia, Bruno pessoal. é um dos especialistas do empresarial e ele vai aqui nos ajudar, né, Bruno? Vamos falar aí do produto, vamos falar de regras, vamos falar de sinistro, rateio Isso aí. e tudo mais que vocês perguntarem aqui pra gente. Também está aqui nos acompanhando, gente, ó, vocês conhecem alguns aí, o Nivaldo. E aí, Pessoal, Nivaldo? bom dia, tudo bem? Nivaldo está aqui no bate-papo, então você pode mandar sua dúvida. Duas feras hoje aqui me acompanhando, nós vamos fazer um treinamento aí bem Legal. bacana. E só uma pergunta, galera, quem está nos assistindo pela primeira vez, vê quantos respondem para nós, Tá. Nivaldo. Se é a sua primeira experiência aqui pelo webinar, pergunto isso porque nós aqui da Tokio Marine produzimos aí vários treinamentos assim, ao vivo, com os especialistas, né, da nossa matriz. Então você tem aí essa chance, né? E nós temos também a oportunidade de conversar com vocês ao longo do mês aí sobre vários e vários assuntos, né? A gente tem aí muitos produtos, né, Bruno? É isso Eu aí. brinco que o seu primeiro concorrente, na verdade, é o colega ao lado, né? O automóvel, o residencial. É verdade, né? Só que tem uma gama grande de produtos. E é desafiador da nossa parte tentar fazer esse conhecimento chegar a toda a nossa base de corretores. Então, vamos aproveitar bem essa oportunidade e fazer valer essa 1h30, mais ou menos, né, Bruno? Legal. Vamos tentar fazer um cálculo no final? Vamos. Cálculo no Fechou. final, a gente fecha com chave de ouro. Legal, galera? Então, ó, deixei já os tópicos aqui para vocês. Como o nosso público ele é bem variado, então eu já até peço licença aí a você que tem experiência já com o empresarial, nós temos que começar sempre por baixo, né, Nivaldo? Você está mais acostumado, vamos pôr todos na mesma página e aos poucos a gente vai ali subindo o nível, então, Sim. do conteúdo. Legal. Bora lá, então? Ó, não vamos falar de definição, vamos explicar os produtos que nós temos aqui da família empresarial. Essa é a parte que eu mais gosto, tópico 3, Bruno. Coberturas disponíveis. É ali onde a gente dá cada pulo do gato, assim, com a Vitória dizendo, poxa, mas eu não sabia que tinha essa cobertura de lucro cessante, É né? verdade. Eu não entendo direito, né, Nivaldo? Você está muito acostumado. Isso. Quando é que eu uso o RC? Por que eu tenho que fazer o RC no empresarial? O que vale a pena, Bruno? Fazer na apólice ou fazer o RC à parte? Depende da necessidade, né? Perfeito. Nós vamos explicar esses detalhes para vocês, né? Olha, Edu, só te interrompendo um pouquinho, eu contei aqui, a gente tem mais ou menos umas 20 pessoas novas no treinamento. Legal. Poxa, Primeira vez que estão participando, então Isso é muito sejam bom. bem-vindos, né, e aproveitem bem. isso. Que seja o primeiro de muitos, então. Que vocês Verdade. gostem dessa forma de interagir. Legal? Tem algumas novidades do empresarial, né? Ainda vamos deixar como novidade, porque elas foram lançadas aqui recentemente, a gente vai falar já já. Vamos falar, primeiro, olha, gente, regras de inspeção é um ponto, assim, muito particular de cada companhia de seguro, né? Cada uma tem ali, avalia a sua carteira, avalia ali a sua exposição. Depende também da frequência, tomamos algumas medidas. Hoje nós vamos explicar como nós aqui tratamos, perdão. A parte de descontos é uma parte importante. Saiba que você, corretor de seguro, quanto mais informações conseguirem dos riscos, o primeiro preço de saída já pode ser um preço competitivo, né, Bruno? Porque já tem algumas parametrizações, principalmente focados em protecionais de incêndio e protecionais de roubo. Se você conseguir ali com o seu cliente as informações adequadas, às vezes você já consegue o preço mais competitivo, né, Bruno? São informações essenciais, né? Para Perfeito. a gente conseguir ser competitivo e apresentar um preço justo para cada risco, né? Exato, e aí te dá velocidade, então nesse processo aí de cotação, negociação com o cliente, sem ter muito repique e tal. E temos também a questão do repique aqui, nós vamos explicar para vocês. Nós vamos falar das assistências 24 horas, uma pergunta muito recorrente, Bruno. Então a gente tomou a decisão, né, Nivaldo, de colocar na apresentação a questão, mas quando que é primeiro o risco absoluto, quando é o risco relativo, né? E aí aplica-se a cláusula de rateio. Isso, gente, varia de cada companhia de seguros, Exato, né? exatamente. E tem um diferencial muito legal para nós aqui da nossa parte da Tokio Marine Seguradora. Vamos começar, Bruno, então, amigo? Bora lá. Primeiro, essa parte mais introdutória, né? A definição do seguro empresarial. Bom, acho que o nome já é autoexplicativo, Bruno. Seguro empresarial é um seguro destinado a empresas. E aí as coberturas, gente, esse é o ponto. A gente precisa entender
o que o nosso cliente faz, se é uma empresa de prestação de serviços, se é uma indústria, se é apenas um comércio, né? Porque as coberturas podem ser adequadas de acordo com a atividade do seu cliente. Devem ser, né? Podem não, devem, né? O nosso papel, nós como seguradora, né, e vocês aí, nossos parceiros, é tentar oferecer para o segurado um trabalho consultivo. Gente, o segurado às vezes está exposto a alguns riscos que ele não faz ideia, né? Lógico, o treinamento hoje de 1h30, Nivaldo, não vamos aqui achar que vocês vão sair expert em empresarial. É a prática, né? A prática vai te levar à perfeição. Então, conforme os negócios forem surgindo, vocês vão aplicando aqui os conteúdos, os conceitos, né, oferecidos por nós, tá bom? Seguindo aqui na sequência, o produto nosso, ele já vem com assistência 24 horas. E aí, fazendo analogia aos produtos, né, o automóvel, o residencial, que tem assistências diferentes, o nosso empresarial é uma assistência única, né? E a gente fala por cima aqui os serviços oferecidos. Tranquilo, gente? Esse ritmo aqui que eu estou conduzindo, tá ok para você? Tá muito rápido aí, Nivaldo? O que você acha? A galera respondeu? Tá respondendo, o pessoal já tá enviando as perguntas. Já adiantando muita coisa aí? Já tá adiantando. Como eu disse, assim, tem mais gente nova também. Eu acredito que tem uns 25 corretores novos aí participando do treinamento. Perfeito. Sejam bem-vindos aí, pessoal. Galera, é o seguinte, então vamos começar as primeiras definições aqui na Tokio Marine. A gente colocou aqui essa tabela, que é uma tabela assim mais fácil. A gente tentou achar uma forma mais fácil, né, Bruno, de exemplificar, transmitir a nossa mensagem. A primeira coluna, produtos, a gente separa por valor em risco e também por forma de cotação. Essa primeira lista aqui de produtos são todos disponíveis hoje no portal do corretor. Então, você que já tem lá o nosso usuário e senha, CPF e senha, né, você já consegue cotar. Nós chamamos, então, gente, de empresarial pequenas empresas com valor em risco até 500 mil, né? Vocês têm um trabalho de unificação que nós já sabemos, né, Nivaldo? Em breve vai juntar tudo, né? Isso, em agosto a gente vai ter uma unificação, né? O Pequenas Empresas, ele vai para ser migrado para o Médias Empresas, a gente vai ter um único produto, uma única condição geral, um único sistema para cotar, vai ficar muito mais fácil trabalhar com o empresarial da Tokio Marine. Quem está aí já há mais tempo, já cotou, né, tem cliente, sabe melhor o que eu estou explicando agora. Forma de entrada, gente, é a mesma, né, Bruno? Não muda. Não muda. É o mesmo caminho. É a hora que você digita o valor em risco. O sistema direciona para cada produto. O layout, a continuidade do cálculo é um pouco diferente, mas nada assim fora do comum, né? A unificação em agosto vai ser legal. Vai facilitar ainda mais esse processo, né? Perfeito. Nós temos então o produto Médias Empresas, né? Que ele vai então de 500 mil, acima de 500 mil, e o limite do produto 40 milhões. Aquela pergunta, Bruno, mas e aí, cara? Eu tenho uma baita de uma empresa, 60 milhões, não posso fazer Tokio? Não tem problema nenhum. Qual que é a solução? A Tokio continua disponível, porém é um outro produto, é um outro ramo chamado riscos nomeados. Perfeito, são seus colegas ao lado. Exatamente. Lá. Riscos nomeados basicamente é um empresarial grandão, acima de 40 milhões. Então, a gente continua atuando, porém em outra carteira. E aí é um termo que você, corretor, já deve ter ouvido falar. Poxa, riscos nomeados, riscos operacionais. Parece aquele bicho de 7 cabeças. Não é. Os riscos nomeados, como muito bem falou aqui o Bruno, ele vai ter cobertura básica e coberturas adicionais. A diferença, né, Bruno, porque ele tem uma cobertura básica um pouquinho diferente, né, das oferecidas no empresarial normal, porém as adicionais, todas que a gente tem lá homologadas na SUSEP estão disponíveis. É um produto alfaiataria. É isso aí. Sob medida, né? Sob medida, tá? Mas o conceito é o mesmo. Já o risco operacional, aí é diferente. Aí são para riscos acima de 100 milhões, aqui na Tokio tem essa divisão, né? Se eu não me engano, acima de 100 milhões, ou tem um operacional até abaixo de 100, que depende da atividade. Depende da atividade. Ano passado a SUSEP baixou uma normativa que empresarial é para riscos até 100 milhões. Então não toca até 100 milhões empresarial ainda, né? Acima de 40 milhões é cotado por uma outra equipe e acima de 100 é risco nomeado ou operacional, mas não deixa de ser empresarial. Não deixa de ser. O operacional a gente tem aqui aplicado às vezes em rodovia, parque eólico, são riscos bem diferentes. Mas não é o escopo hoje da nossa apresentação. Nós vamos falar do universo de pequenas e médias empresas, que eu acho que está mais no dia a dia de vocês. Nós separamos aqui, né, o
o Bruno, depois de médias empresas, vocês observam que a partir da terceira linha, a gente coloca como produto, mas nada mais é do que o próprio médias empresas, só essas atividades em destaques, clínicas e consultórios, escritórios, escolas, salões de beleza, estética e academia. São 5 atividades que, quando você vai lá fazer preenchimento do CNPJ, ele já te ajuda a classificá-las, né? E ele abre outras coberturas adicionais focadas nessas atividades. Nós vamos ver quais são, tá? E a gente explica para vocês com todos os detalhes. Agora, é possível também fazer, o Bruno, eu vou pedir a tua participação, o LMI único, né? A partir de 2 locais de riscos. É tudo uma questão de desenho, de apólice. A apólice tradicional é o que você deve estar acostumado, é o maior foco hoje nosso da apresentação. É uma apólice para cada local. Mas imagina que você, André, é um empresário, você tem ali o seu comércio e suas respectivas filiais. Ao invés do modelo tradicional, né, uma emissão para cada apólice, né, cada apólice com seu boleto, que tal você fazer uma única apólice? E aí você faz meio que assim, uma somatória dos locais, nem é dos locais de risco, né? Você pega o maior local de risco, né? Você faz a contratação baseada em cima do primeiro local, do maior local. Do maior local. Isso. Local que você tem um maior valor agregado, Isso aí. Uma maior exposição, né? Isso. E ele é o valor do LMI. LMI único justamente por isso, você define uma verba para todos os locais. Porque a teoria é justamente essa, dificilmente vai acontecer o mesmo evento em vários locais ao mesmo tempo. Todos vão pegar fogo, ou um dano elétrico, ou todos foram roubados simultaneamente. Exato. Ainda que aconteça, nem sempre dá a perda total em todos os locais. Exatamente. Além da praticidade da contratação, tem a vantagem de ficar um custo muito mais competitivo, porque você está contratando uma verba para todos os itens. Então, perfeito. E acho que vale a pena falar, Edu, apesar de já estar um tempo disponível na ponta, é um diferencial para o mercado, porque na ponta dificilmente uma outra companhia tem essa modalidade de LMI único. Eles podem até oferecer, mas cotado interno. Cotado internamente, perfeito. Com um prazo de resposta muito maior. Como está na ponta, fica muito mais ágil da apresentação para o cliente. Não, perfeito. Aí só sinalizei para a gente, Venivaldo, se veio alguma dúvida sobre esse assunto, tá? Não, Edu, o pessoal está perguntando bastante como que eles fazem para baixar o material. Clique em cima do arquivo, tá, gente? Tá Ele habilita o botão aqui, download de arquivos, tá? E aí tem uma barra de rolagem aqui ao lado, que aí você seleciona. Este arquivo que vocês estão vendo é o Tóquio Empresarial, março, que é a versão mais atualizada, tá? Mandem ver, por favor. Nós também citamos, gente, o imobiliário empresarial. Hoje também não é um treinamento de imobiliário, né, Bruno? Nós vamos colocar o imobiliário provavelmente agora em junho, porque nós temos do imobiliário 3 produtos, o empresarial, o residencial e o aluguel. Vale a pena tratar com um treinamento à parte, né? O aluguel vai ter esse mês. Produto aluguel, uma novidade aqui da Tóquio, nós estamos intensificando bastante os treinamentos do produto. Mas o conceito do imobiliário é o seguinte, é você, na sua cidade, tem imobiliárias, de fato, né? E que tal você tornar essa imobiliária uma parceira sua para vendas de seguros, desses 3 produtos que nós citamos agora, né, Bruno? Isso aí. Toda a parametrização ela é feita no portal do corretor, onde você vai registrar a imobiliária, vai gerar contrato, tal, vai determinar quais os produtos que ela vai trabalhar e, melhor ainda, Bruno, a remuneração para empresarial e residencial no conceito imobiliária é 70%. Vale a pena. Agora, não dá para deixar os 70% somente para você, corretor. Tem que ter um repasse. A partir do momento que você determina o percentual de comissionamento da imobiliária ou o prolabore dela, tá? Nós, só que o marido pagamos direto. Não corre o risco de bitributação. Paga para o corretor tem que repassar. É muito atrativa essa modalidade, tá? Então, deixo aqui a luzinha de alerta de oportunidades. Mês que vem, provavelmente, nós vamos planejar para falar dele. Mas vejam o do aluguel. O aluguel esse mês, vamos falar só do produto aluguel. Porque o aluguel pode ser vendido pelo imobiliário ou direto com você, corretor de seguros, tá? Assista, se eu não me engano, é semana que vem a data. Também me lembrar, né, que deveria ter feito a lição de casa. Tranquilo, gente? Vocês vão mandando as dúvidas, o Nivaldo aqui está respondendo para vocês. Agora, gente, eu trouxe uma forma de cotar um pouco diferente. São as situações
que vocês vão enviar para nós aqui na matriz, né? Fazer ali a devida verificação. Que situações são essas, né? Que você perde, não vou dizer que se perde autonomia na ponta, são situações que a gente precisa olhar com mais critério. Exatamente. Pode ser alguma atividade, né, Bruno? Que a gente tem aqui, vocês podem observar na lista de materiais, política de aceitação. É o primeiro arquivo para você baixar. É um PDF, né? Todas as atividades possíveis e inimagináveis, né, estão aqui nesse arquivo com 3 classificações. Classificação verde, amarelo e vermelho. Até fica fácil de entender. Verde é toda a situação aqui, ó, do slide anterior. A cotação até 40 milhões está na sua autonomia. A atividade com classificação amarela, cotação é interna, é o que nós estamos falando agora. É isso aí. Provavelmente o Nivaldo deve estar recebendo vários questionamentos. Está a atividade, tem... O pessoal está perguntando muito de supermercado, né, de fiação, de transportadora, de armazéns. Perfeito. Esse guia, política de aceitação, você já responde tudo, lógico. O Nivaldo sabe de cor, né, Nivaldo? Vale a pena falar também do que a gente pode disponibilizar o quadro de analogias que a gente tem na intranet também. Vou incluir no material. Ajuda bastante. Auxilia no enquadramento aí pro corretor. Então, estiver botando na ponta, já sabe qual é a atividade exata aí para... À tarde, depois que rodar a gravação, eu mando o material para eles. Eu incluo esse arquivo também. Vale a pena. Vai ajudá-los. Então, por exemplo, as atividades que vocês verem nessa lista aqui no política de aceitação cor amarela, tem aceitação, né, Bruno? Mas está cotado internamente. Não é porque você não conseguiu cotar na ponta que a companhia não quer trabalhar com ela. Muito pelo contrário. Quer trabalhar, para isso que a equipe de subscrição também interna, que faz cotação aqui dentro, está aqui. A gente trabalha, mas analisa com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de cautela. Então a cotação vem para a mesa, o subscritor faz a análise e entrega a cotação ao corretor. Agora, as atividades classificadas na cor vermelha aí é diferente, são riscos que historicamente têm algum problema, a gente se resguarda o direito aí de não fazer aceitação. Mas hoje o volume de atividades aceitas é muito grande, muito maior. Depois que o pessoal baixar, eles vão perceber que pelo guideline a grande maioria é verde, né? E uma parte é amarela e uma pequena parte é vermelha, porque a companhia realmente entende que não convém trabalhar com isso. E aí uma explicação muito importante, pessoal. Vocês estão vendo aqui médias empresas, né? Então, a situação de atividade amarela eu coto internamente. Na hora que vocês forem lá no portal do corretor, eu vou mostrar. Gravem este código de produto. Vai pedir para você qual que é o produto, que são vários produtos, possibilidade de cotar internamente, né, Bruno? Então, esse é o código, né, dele. 1851. Ele é válido para atividade ou, às vezes, até alguma cobertura, que puxa, o limite que está lá no portal é baixo. Eu preciso de um limite maior dessa cobertura devido a características de negócio do meu cliente. Cota internamente. Isso aí. Tá? Eu não coloquei neste material, pessoal, o limite de cada cobertura. Porque na hora que você faz o preenchimento no portal, ele é auto-explicativo, ele explica. Né? Então, é tranquilo. Voltando a falar de LMI único, mas eu tenho uma situação, né, Bruno, que eu coto internamente. É a mesma regra. Às vezes é uma atividade amarela, né? Mesma coisa. Ou cobertura também. Ou alguma cobertura. Eu tenho tantos locais lá que aquele limite ofertado, poxa, vai ficar pequeno para atender todos. Você cota internamente. Ó, LMI único, o código ele é diferente. É 1850. Tá? Eu tenho também o produto, o revenda não está na ponta, né? O revenda é interno. O corretor consegue preencher, né? Ele consegue simular a cotação, mas ele não tem o preço. Então ele vem para internamente a gente precificar e dar as condições para ele. Aí tem que cadastrar, então, quando for uma revenda, o 1851 é revenda, o concessionário é diferente, isso, né? Não, é o mesmo. É o mesmo. Só que o que você leu agora, a revenda concessionária, é como para um local, ou local a local. Ele consegue fazer mais do que um local, porém com coberturas para cada um deles. Mas esse código 1851 é para ele também? Também. Ah, tá. É só o concessionário que muda. Ele é o mesmo, não sei se você percebeu, ó, o concessionário que está sendo a terceira linha, para como se fosse local a local. Local a local, tá certo. E o de baixo, que é o 1805, é o LMI único. Entendi, isso aí. Perfeito. E os riscos nomeáveis operacionais, né, acima de 40 milhões, também pelo portal. E ele está descrito exatamente dessa forma, riscos nomeados ou riscos operacionais. Vai ficar claro quando eu abrir ali o portal para todos vocês. Isso aí. Tá? Vamos avançando então, Bruno? Bora. Aqui eu mostro para vocês então
como é que funciona as coberturas e é onde nós vamos interagir bastante com o pessoal. Nós estamos citando agora o empresarial, pequenas empresas, tá? Então, valor em risco até 500 mil. Notem, gente, que a cobertura básica é uma única opção, bem simples, tá? Até como o próprio nome diz. Incêndio, queda de raio, explosão, implosão e fumaça. E como adicionais são 18 opções. O que eu sempre gosto aqui de citar, muitas das coberturas, elas são autoexplicativas. Roubo e furto mediante arrombamento, né? Quebra de vidros, espelhos, mármores e anúncios luminosos. Lembra que vidro, gente, tem sempre que estar fixados a um elemento estrutural da empresa. Danos elétricos. Ah, mas Eduardo, quando que é dano elétrico e que é de raio? Essa pergunta eu recebo muito, já deve ter vindo aqui pro... Por enquanto ainda não. Já chega. Queda de raio é quando o raio cai na empresa, no local, né? E aí a extensão dos danos, gente, eu atendi muito sinistro de queda de raio. Uma vez eu atendi um caso, Bruno, caiu raio na empresa, olhando você não via muito, fez um furo só no telhado, foi pouco. Mas a fiação elétrica interna nas paredes derreteu. Não foi embora, derreteu. Teve que estourar todas as paredes e refazer toda a fiação da empresa. Então a cobertura que atende este evento, gente, tá aqui, ó, é a básica, que é o maior valor, né, de capital. Agora, o dano elétrico, ou danos elétricos, ele ocorre quando o raio... Desculpa, Edu, até porque quando ocorre uma situação de queda de raio dentro da empresa, o estrago é grande. É muito grande. Por isso que o limite dessa verba entra na básica, né, que é o que vale a empresa, teoricamente. Perfeito. Você pode dar perda total numa empresa, depende do tamanho da empresa. Com certeza. Uma queda de raio pode virar um incêndio. Pode. Né? E aí por aí vai. Né? Danos elétricos. É a oscilação. Essa é a coisa mais simples, né? Às vezes foi um problema ou na concessionária, ou aquela forte chuva, o raio caiu longe, às vezes estourou o transformador e aí volta o pico de energia. Então você consegue controlar um pouco melhor. E aí, gente, na sequência, ó, vendaval, furacão, ciclone, tornado e granizo, né? Essa cobertura, agora no início do ano, entendo que deve ter sido muito acionada, né? Nós aqui de São Paulo, Rio de Janeiro, outros estados. O sul sofre muito com o vendaval, né? As chuvas aqui em São Paulo foram muito fortes esse ano. Interior de São Paulo. Perfeito. E as do Rio de Janeiro agora, o pessoal aí do Rio deve ter sofrido bastante, né? Acontece. Nós vamos agora falar, ó, impacto de veículos e queda de aeronave. Lembrando, gente, o impacto de veículos é veículos de terceiros. Então alguém foi lá, derrubou um muro, a porta, ou caiu a aeronave, não necessariamente apenas a queda de aeronave, né? Qualquer parte da aeronave que se desprenda e caia no local pode causar um dano muito grande. Eu atendi uma vez, Bruno, um sinistro de cair o trem de pouso, mas foi no residencial. O trem de pouso caiu no telhado da residência, ele varou e cravou no chão. Nossa Senhora. Então, tá aí uma cobertura para atender esse tipo de evento, tá? Agora, no pequenas empresas, eu tenho aqui, ó, despesas, né, fixas, extraordinárias, recomposição de registros e com aluguel. De uma forma geral, essas coberturas, elas só são elegíveis quando eu tenho um sinistro da cobertura básica. Certo. Por exemplo, Bruno, pegou fogo. Vou dar um exemplo de um sinistro aqui do lado. A gente está na região do Paraíso, aqui em São Paulo, né, entrada da Paulista. Isso. E tem vários restaurantes. Tinha um muito tradicional aqui, na padaria. Super tradicional aqui na região, né, não era segurado nosso, mas o exemplo cabe aqui agora. Teve um incêndio. Deu perda total naquele restaurante. Fechou, né, praticamente. Mas como é que seria uma apólice de seguro para este local, de um incêndio de um restaurante? Cobertura básica, pessoal, indenizou os danos de uma forma geral. Mas vocês concordam que a questão do faturamento foi interrompido? E aí, aquelas outras tipos de despesas fixas, né? Além aluguel, do faturamento, as despesas... Funcionário, conta de água, luz, telefone, continuam. Não é uma coisa que eu simplesmente, para agora que, né, não funciona minha empresa. Leva-se um tempo. Os compromissos têm que ser honrados, né? A cobertura de incêndio indenizou os danos patrimoniais. Então, gente, essa cobertura aqui, ó, despesas fixas decorrentes da cobertura básica, ela é super importante.
ela deu a possibilidade do proprietário, do empresário, arcar com esses prejuízos. Agora um outro exemplo, Bruno, diferente de um restaurante. Vamos imaginar que é um escritório. Certo. Mesmo exemplo, teve ali um incêndio, só que o escritório é uma prestação de serviços e tal. Ele consegue colocar uma outra sala e dar continuidade na sua atividade. Sim. Onde que entra, gente? Despesas com aluguel. Isso aí. O despesas com aluguel possibilita, né, ele alugar a nova sala. Só que eu tenho despesas extraordinárias como instalação, fixações, né, adequações das salas, entre outras coisas. Ó, então tá aqui, ó, despesas extraordinárias e com instalação em um novo local. E às vezes, viu, Bruno, eu preciso regularizar a documentação da empresa para voltar ela a funcionar, independente se vai ser numa nova sala ou mesmo local depois da reforma, né? Para fazer o local, os devidos alvarás, o cartão CNPJ. Não sou especialista, se tiver algum contador aqui, sabe melhor. Então, gente, ó, despesas com recomposição e registros de documentos. Tá vendo, gente? O nosso produto mais básico do empresarial, ele possibilita para você, corretor, fazer uma pólice super consultiva. Eu acho que um outro exemplo que cabe aí, Edu, eu não sei nesse caso do restaurante aqui perto se aconteceu, mas vamos supor que o incêndio que dentro do nosso local segurado acabou danificando o imóvel vizinho, por exemplo. Perfeito, eu ia falar disso agora. Ah, você já ia falar? Já, mas quero que você conclua. A cobertura de RC Operações, ela é a cobertura que seria utilizada numa situação como essa. Então, o imóvel vizinho acabou sendo danificado por conta do incêndio. Total ou parcial? Essa cobertura é importantíssima de ser contratada por conta disso. O RC Operações, ele pode ser chamado de RC Geral, né? Ele muda algumas descrições, né, Bruno? Sim. E aí é aquele primeiro questionamento que sempre fazem pra gente. Mas eu posso fazer eu tenho que fazer o RC na apólice do empresarial, eu posso fazer a parte. Se tratando de empresas pequenas, às vezes o limite da cobertura aqui atende. Sim. Né? Tem que avaliar, por exemplo, aquela empresa, o restaurante, quantas propriedades vizinhas, qual que é o risco, circulação de pessoas, sim, por aí vai. Porque às vezes um incêndio, você está citando patrimônio, mas pensa assim, da porta para dentro, a empresa é responsável. Tudo que acontecer com terceiros é responsabilidade da empresa. Sim. Então vamos continuar no restaurante. Alguém escorregou e caiu, se machucou, teve lesões, ele pode ser acionado. Com certeza. Ele pode ser acionado, né, Nivaldo? Intoxicação alimentar, por exemplo, no restaurante. Está parado no RC Operações, né? Tanto alimentar quanto por conta de bebidas também. Fornecimento de bebidas. Isso, bebidas. Aí são várias possibilidades. Gente, treinamento de RC, eu adoro. Porque o RC, gente, é muito amplo. E você fala assim, mas qual que é o meu público-alvo do RC? Todas as empresas. Todos. Toda empresa tinha que ter sua pólice de RC para funcionar. Eu não falo que deveria ser obrigatório, mas o empresário deveria ter essa consciência do impacto que o negócio dele tem com a sociedade. Sim. Sociedade lembra o Código Civil. É isso aí. Quando você vê o Código Civil, lá está muito claro as suas responsabilidades. Por isso, gente, aí você fala, poxa, Eduardo, mas você está me falando tantas coberturas, vai ficar caro essa pólice. E aí inviabiliza. Você é melhor do que eu vai dizer isso, né? Vamos cotar. Vamos cotar no final, gente? Vocês topam no final verem uma cotação nossa? E, puxa, Eduardo, você me falou umas coisas legais, eu vou colocar na pólice. Legal. Teve um sinistro aqui da Tóquio, eu cito todo o treinamento que eu faço, né? De uma academia em São Bernardo do Campo. Tem alguém aí do ABC Paulista? Que tiver, escreve aqui pro Nivaldo, por favor. Tá. Teve uma academia. Olha o sinistro, Bruno, você se lembra? Ela tem era uma estrutura muito legal dessa academia, ela era uma rede, tá? Ela tinha algumas filiais lá pelo Grande ABC. Era LM único, inclusive. Era LM único, tá. Aí aconteceu, ela tinha piscina, né? E no sábado houve uma explosão da caldeira, né? Que faz o aquecimento lá da água da piscina. O que deve ter acontecido, Bruno? Por alguma razão deve ter vazado gás, e o gás se acumulou de tal forma que só precisa de uma fagulha. Explodiu, gente, no meio de uma aula. Aí teve, além de todo o dano material no local, que caiu a fachada, danificou veículos fora e propriedade vizinha, veio a falecer aluno e professores. Infelizmente, foi trágico. Como é que seria uma pólice adequada para um sinistro como esse? A explosão, cobertura básica. Sim. Então,
ok? Tá aqui a explosão. E se tivesse incêndio, da mesma forma. Os danos que foram causados a terceiros. Então, neste caso, gente, a minha preocupação, terceiros, academia, sem o seguro de RC, Não pode. não existe, tá? É o RC Operações. E aí tem que se avaliar o fluxo de alunos. Sim. No seu pior horário, qual que é o volume de alunos? Uhum. Então, sempre pensar na pior tragédia, porque ali você vai chegar a um valor, vale ter 1 milhão, 2 milhões... Fala 1 milhão, você assusta, né? Não é valor impeditivo da pólice. É como você disse, Edu, qualquer atividade deve ter essa cobertura. Ainda mais importante ainda, aquelas atividades que têm um fluxo, uma movimentação de terceiros muito grande. Pois é. Academia, shopping center, restaurante, esse tipo de atividade é essencial. Eu quis dar esse exemplo, Bruno, para explicar esse terceiro RC, o empregador. Também. Porque o RC Operações... Ele vai cobrir danos materiais e corporais causados a terceiros de forma involuntária pelo segurado, pelo uso, existência e conservação do imóvel. Então, a conservação por si ampara este evento. No caso dos funcionários, é o RC empregador. Então, é um RC à parte. Agora, se o estabelecimento oferece serviço de manobrista, é isso, né, Bruno? Certo. Onde ele guarda os veículos de seus clientes, ou seja, de terceiros, aí entra o RC garagista. Nesse caso do pequenas empresas, Edu, é o mais simples, que é incêndio e roubo. Então não precisa obrigatoriamente ter um manobrista. Mas tem o controle de entrada. Controle de entrada e saída dos veículos. Tem controle de entrada mecânico ou até Isso. manual, pode ser. Manual porque ele pode não ser. cobre colisão. Ele não então, cobre colisão, ele cobre incêndio e roubo. Isso aí. Ok? Vai só ajustando aí conforme... Porque quando a gente fala de um assunto, as perguntas do assunto vêm com tudo, Tem né? bastante pergunta de RC mesmo, né? RC empregador, a questão da infidelidade, a questão do se pegar fogo no vizinho, se ampara também. O pessoal faz bastante pergunta de RC. Legal. O infidelidade de empregado, já que surgiu aqui, você já respondeu, vamos falar. O infidelidade é atos causados pelos seus empregados, né? Isso aí. Que visando um ato ilícito, né? Mas desde que você tem como dar uma explicação mais simples, Bruno, para a gente? Sei que o Nivaldo deve ter detalhado um pouco mais aqui quem perguntou no bate-papo. Infidelidade de empregados, ela é basicamente um ato ilícito por parte do funcionário. Então, vazamento de informações sigilosas da empresa, inclusive o ato em si, né, de alguma vantagem que ele tenha tirado da empresa, é o fato consumado. Então, ela está amparada desde que esse ato ilícito seja causado por parte do funcionário. Tumultos, greves, lockouts e atos dolosos. Eu costumo citar, Bruno, nós estamos aqui na região da Paulista, né? Aqui é foco das manifestações, né? Uhum. Seria algo assim similar. Sim. Então, o lockout, ele é um pouco diferente. Ele é a paralisação do empregador. Difícil ver, tá, cara? Vou ser sincero. Tem na pólice, mas a recorrência ela é mínima, tá? Equipamentos eletrônicos, essa cobertura aqui ela é interessante, porque você pode ter numa empresa uma central telefônica, um data center entra aqui? Entra o data center interno, né? Mas Eduardo, eu não tenho dano, o dano elétrico não cobre, as outras não cobrem, elas cobrem, porque aqui é danos de causa externa. Isso, né? queda, amassamento, arranhadura, esse tipo de dano. Que aí interrompe o funcionamento do equipamento de suma importância. Eu quero um exemplo, um dentista, né? O dentista, ele tem aqueles seus equipamentos, aquela sua cadeira que ele utiliza para o atendimento. De repente, um acidente lá dentro quebrou a cadeira e impede ele de atender seus clientes. Entraria no estacionário nesse caso. É verdade, ele entra no estacionário. Isso aí. Perfeito. O eletrônico seria algo... Que teoricamente a cobertura é a mesma, porém Só muda a categoria de equipamento. Isso daí. São danos de causa externa. Para, por exemplo, indústria, o estacionário também é bem comum. Claro, Eu tenho uma prensa que corta determinado tipo de chapa para montagem de um produto. É um equipamento estacionário. Imagina, se quebra aquela prensa por uma causa externa, uma empilhadeira tocou e desalinhou, quebrou, enfim. Ele visa esse tipo de atendimento, tá? Veja, Bruno, nós estamos falando do nosso produto mais simples, porém olha a amplitude. Tem muita possibilidades. No mais simples já tem muita cobertura. Perfeito. Depois nós vamos montar uma policy deles para vocês verem os valores. Agora,
O médias empresas, veja, olha o volume de coberturas como que ele aumenta, né? A começar das possibilidades de coberturas básicas, tá? São 4. A primeira opção, incêndio, queda de raio, explosão e fumaça, é igual o do Simples Empresas. Aí nós colocamos à disposição de vocês, incêndio, raio, explosão, implosão, fumaça, ó, e a queda de aeronave na cobertura básica, que no Simples Empresa ele é uma adicional, ok? Isso. Você pode colocar, se você colocou na básica, veja, tenho ela adicional aqui também. É uma questão de opção, não faz muito sentido. Se eu já tenho ela na básica, não vai precisar pôr. Você nem abre, né? Adicional. Isso, você não consegue contratar em duplicidade. Mas é justamente pensando naquele exemplo que você falou. Isso. Nesse exemplo do sinistro que você deu, caiu só uma parte da aeronave e não danificou o imóvel inteiro. Mas a probabilidade de danificar é muito alta. Por isso que pode contratar na cobertura básica com um limite bem maior, né? Você tem agora aqui, olha, incêndio, inclusive decorrente de tumultos, greves e lockout. Aí vem raio, explosão e fumaça, né? Porque ó, nós incluímos aqui o incêndio. E a mais completa é a última opção, pessoal. Na boa, quando eu faço os exemplos aqui de cotação, eu vou sempre com a última opção. Eu não sei para vocês quando surge cotação interna, vocês mandam essa opção aqui. Sempre né? É a mais completa. É a mais completa. Tá, que é incêndio, inclusive, ó, de novo, decorrente de tumultos, greves e lockout, raio, explosão, implosão e fumaça, ó, e a queda de aeronave. É o melhor pacote. Ele tem uma diferença do Pequenas Empresas em algumas descrições de coberturas, mas que são meio que equivalentes, né? O exemplo aqui, os RCs. O RC, operações está igual, mas veja, o RC de veículos, modalidade compreensiva, que aí eu cubro colisão. Isso, aí entra aquele exemplo que você deu no início. Para cobrir colisão tem que ter um manobrista. Manobrista contratado. Que é a modalidade compreensiva. Do contrário, gente, a modalidade incêndio e roubo só tem no controle de entrada e saída. Isso aí. Um ponto que muda, né? As coberturas aqui, lucros cessantes, ela está descrita diferente. Vamos só voltar aqui um slide. Aqui ele vem como despesas fixas. São equivalentes, né? Se você for ver, eu tenho lucro cessante de despesas fixas em decorrência da cobertura básica, o lucro cessante, o lucro líquido, em decorrência da cobertura básica, e eu tenho a modalidade mais completa com as duas possibilidades, né? As despesas extraordinárias aqui eu tenho instalação em um novo local, em decorrência, tá vendo como que ele muda a descrição? Em decorrência de lucros cessantes, despesas extraordinárias em decorrência da cobertura básica. Eu tenho, por exemplo, não tinha no produto anterior, derrame ou vazamento de tanques e tubulações. Por quê? Eu estou falando aqui, gente, agora de empresas mais encorpadas, né? Que vão até 40 milhões de reais. Exato, ó. Deterioração de mercado. É trava-língua essa palavra. Toda vez ao vivo eu me enrolo, tá? No ensaio ele conseguiu falar certinho. Deterioração de mercadorias em ambientes frigorificados. Essa cobertura, né, ela vale para restaurante, clínicas que oferecem armazenamento de algum medicamento, alguma vacina, né? O que mais? Para hotel, roubo de bens de hóspedes, para hotel e pousada, né? Edu, quando eu falo, parece que a gente está exagerando, né, nos diferenciais em relação às demais companhias. Mas essas 4 opções de cobertura básica na ponta, eu arrisco falar que nós somos as pioneiras, né? A Tóquio é a pioneira nisso. Numa gama de 45 coberturas adicionais, a Tóquio também avançou muito em relação ao mercado para disponibilizar isso na ponta. Então são coberturas que... Aqui nós estamos citando só as principais. As principais, mas até pouco tempo atrás era analisado somente interno aqui na matriz. E a gente disponibilizou isso na ponta, deu autonomia para o corretor realizar as cotações de acordo com a necessidade de cada empresa na ponta. Então tem alagamento, desmoronamento... Cadê o desmoronamento? Tá na outra parte. São as novidades. Recentemente a gente lançou. Isso. O alagamento e inundação está na ponta, inclusive desmoronamento, né? Isso. Despesas com desentulho, ou seja, teve lá uma explosão, um incêndio. Gente, fazer desentulho às vezes é muito mais caro do que a reconstrução. Exatamente. Então você tem isso garantido aqui na cobertura, você pode contratar. O desentulho já está amparado na cobertura básica, desde que tenha verba suficiente para isso. Mas vale a pena contratar uma verba apartada porque de repente não é suficiente indenizar o incêndio e mais desentulho. Reconstruir a empresa, né? Isso. Faz sentido.
Ó, equipamentos arrendados ou cedidos pelo segurado a terceiros. Isso. Então eu tenho. Mas aí o sinistro tem que acontecer aonde? Lá no terceiro? No terceiro. Aconteceu lá no terceiro e que tipo de evento? Vamos supor, você é uma empresa de informática, um exemplo. Então você tem as impressoras e loca essas impressoras para as empresas clientes. Acontece um sinistro de incêndio nessa empresa, por exemplo, e danificou esse equipamento e está amparado na sua cobertura. Perfeito. Ó. E ele tem aqui equipamentos cinematográficos, olha, fotográficos, E, televisão. desculpa, Edu, e arrendados é o inverso. Sim. Esse equipamento é de terceiro e você locou para sua empresa. Não é seu, mas tem que ter o contrato. Tem que ter o contrato, coisa, exatamente, está amparado. Aí todas as coberturas da pólice que dão atendimento a equipamentos vão parar também. Isso é legal. Equipamentos cinematográficos, fotográficos, de televisão. Ele é uma exceção do equipamentos móveis e estacionários, né? Essa é uma outra modalidade dela, né? É que teria restrições, né? Então Aí isso é ele bem entra- específico. Porque se você olha lá nas exclusões gerais das duas coberturas, excluem esses. Exatamente. Aí vocês incluíram... São equipamentos normalmente de grande valor e de fácil, como é que posso dizer? Eles são basicamente portáteis, né? Perfeito. Então, a exposição é alta. Honorários de peritos, contadores, em decorrência de eventos cobertos pela garantia de lucros cessantes. Em que situação essa cobertura, Bruno? Aconteceu um sinistro de incêndio, por exemplo, e o segurado teve que contratar um perito para contra-argumentar com a seguradora quais foram os prejuízos que ele sofreu e essa cobertura é justamente para cobrir os gastos que ele teve com contratação. O impacto de veículos, a parte, mas veja, se já contratar na cobertura básica, teoricamente, esse meu entendimento é correto? Eu não precisaria dela. É isso aí, isso mesmo. O lucro cessante, despesas fixas em corrente, agora de danos elétricos. Vocês vejam, o lucro cessante, gente, até então, tanto no pequenas empresas e médias, ele está ligado à cobertura básica. Isso. Dano elétrico não é cobertura básica. Isso aí. Ou seja, contratando as consequências do dano elétrico, a perda de faturamento, alguma coisa nesse sentido, mas aqui é para ressarcir despesas fixas. Isso aí. Mas e aí tem mas as tem outras as demais. opções. Tem as demais opções também. Tem pro vendaval, também despesas fixas e tem as duas líquido, coisas né? juntas. As duas coisas juntas. Então, porque devido a alguns eventos, podem paralisar também a empresa. Né? Não só a cobertura básica. Não só a básica. Um vendaval de grande proporção, por exemplo, pode danificar os equipamentos, o dano elétrico pode danificar algum equipamento que a empresa pare. Sim. Então vai ter essa cobertura de lucro cessante e lucro líquido para vendaval e para dano elétrico. Vale a pena também. E essa aqui, movimentação interna? Essa cobertura é basicamente para as empresas que tenham a parte de depósito e estoque. Então, vamos supor que tenha as prateleiras da empresa e aconteça algum acidente de uma empilhadeira bater na prateleira, faz aquele efeito dominó. Tem Você já viu? uns vídeos no WhatsApp clássicos. Tem bastante. Faz aquele efeito dominó e vai danificar com certeza a mercadoria. Estaria coberto na movimentação interna. E a quebra de máquinas, ele é um pouco abrangente aqui, Bruno. De máquinas de grande proporção, um torno mecânico, alguma coisa assim. Mais focadas na indústria, então. Isso, mais focado para a indústria. Exatamente. Perfeito. Veio muita dúvida aí, Nivaldo? Tem alguma coisa que você quer destacar? Quando não para de digitar aqui. Nossa, Você tá cara, ouvindo o pessoal no fundo. tá perguntando bastante, né? Deixa eu virar para você aqui, meu amigo. Padrão você. Fala aí. Só fazer um comentário assim, os corretores, né, estão mandando perguntas muito longas, eu não consigo responder agora, né, por conta da agilidade do treinamento. A gente manda depois essas respostas aí. Mas o pessoal está perguntando muito a respeito do RC, a respeito de infidelidade, a respeito de imóveis em construção, como que faz para indenizar, se tem que ter nota fiscal, se não tem que ter nota fiscal, o que cobre a básica. Tá bem interessante aqui as perguntas. Estão bem variadas, assim, não tem uma pergunta que está assim sobressaindo não, Edu. Mas deu para tocar por aí, tranquilo. Tá dando para tocar por aqui sim. Legal. Vamos avançando então aqui, gente, porque é muita informação para pouco tempo, eu imagino, né? É Por verdade. isso que a gente se divide aqui em 3, né, Bruno? É isso aí. Só assim para a gente poder dar conta aí e ser bem satisfatório a todos vocês. Ó, eu vou avançar mais um pouco aqui na apresentação, porque nós estamos falando de coberturas, né, Bruno? Uhum. E eu citei para vocês aquelas atividades em destaque, né? Clínicas e consultórios, escritórios, escolas, salões de beleza e clínicas de estética e academias, né? Eu montei essa tabela aqui
para de uma forma geral, Bruno, mostrar o que é comum dessas 5 atividades e o que é direcionado exclusivamente à atividade. Certo. Então, por exemplo, essa cobertura de despesas de aluguel pode ser perda ou pagamento, né, com instalação em novo local, mais reembolso de prêmio do seguro-fiança. Notem, qualquer outra atividade que não seja uma dessas 5, a despesa com aluguel é simplesmente a locação de um novo local. Isso. Quando for essas atividades, ela é um pouco mais completa. Ela é bem mais ampla, né? Bem mais ampla, tá? Reembolso do prêmio de seguro-fiança é algo que tá... Porque às vezes para eu alugar uma sala, cai naquela situação de ter que apresentar uma pólice de seguro-fiança também. Então essa cobertura reembolsa tranquilamente. E ela é para os 5 produtos, tá? Despesas médicas e hospitalares de empregados. O que é legal dessa cobertura, pessoal, é que ela tem abrangência em todo o Brasil, 24 horas por dia, 365 dias no ano, né? O teu funcionário, você empregador, tá lá no final de semana num churrasco, se machucou, foi se levar lá, se machucou jogando bola, em alguma atividade, aí foi levado para o hospital. Não estou falando que é um seguro-saúde, nada a ver. O seguro-saúde é uma coisa, porém, depois que ele lá se tratou, se consultou, tem alguns gastos eventuais que ele tem, como medicação, alguma outra coisa. Aí pode ser reembolsado por essa pólice. Isso aí. Tá? Essa cobertura. A orientação jurídica também para os 5 produtos é quando o segurado ele é acionado, tá? Por alguma prestação de serviços, alguma insatisfação do cliente dele. Ele não sabe nem por onde começar, Bruno. E aí ele nem advogado às vezes tem. Pode ser oferecida uma orientação jurídica, né, indicado pela seguradora, mas a orientação em si, às vezes, gera um custo. Sim. Né? É isso que nós estamos falando. Não estou falando do custo de defesa do processo. São os clientes. Mas é aquele primeiro contato. O que eu faço consulta, né? o que eu faço com essa ação? Se ele tem um advogado próprio que também cobra, é possível ser reembolsado a orientação. Isso. Tá? Essa próxima cobertura, objetos portáteis, eu gosto muito. Ela também tem todo o território nacional. Ela está disponível nos outros produtos? No Médias Empresas, sim. O Médias Empresas, né? Isso. Então, assim, tanto no Médias Empresas quanto nestas atividades, orientações, objetos portáteis, vou dar um exemplo para o consultório médico. O médico, às vezes, ele tem a clínica dele, às vezes atende em outros hospitais. E alguns equipamentos de uso pessoal, manual, ele leva junto. Estetoscópio, aparelho de medir pressão e outros utensílios, assim, se ele for assaltado. Essa cobertura dá atendimento. E exemplos mais simples também, do notebook laptop, celular de uso exclusivo da empresa. Celular nessa cobertura é um diferencial da Tokyo Marine, tem cobertura, pessoal. E veja, eu citei aqui a clínica e consultório para explicar os equipamentos médicos, mas notem, escritórios também. Então você, corretor de seguro, vai fazer a renovação do seu seguro, cota Tóquio. Essa cobertura aqui vai garantir o celular do escritório, da empresa ou em nome de sócios. Tá? O nome do sócio, não garanto de funcionários. Isso. Tudo bem? O Vida de Empregados, também oferecido aqui nos 5 produtos, tá? É morte e invalidez, né, Bruno? Capital global. Isso. Né? Capital global. Você consegue incluir a cobertura de vida dos funcionários. E aí começam, então, as coberturas de acordo com a atividade. Deterioração de vacinas, soros, medicamentos e artigos armazenados em ambientes frigorificados. Tá? Eu tenho aqui o gerenciamento de crises. É uma cobertura para escolas. Vai ser bacana também, Edu. Assim, orientação jurídica é uma coisa, tá? Gerenciamento de crise é outra. Em escola, que tem lá grande concentração de crianças, alunos, né? Hoje é muito comum caso de bullying, assédio sexual, né? O assédio moral também. E vai que os pais dos alunos acionem a escola e aquilo, Bruno, dá aquela baita repercussão. Mancha a imagem da escola, né? E com rede social, gente, piora, né? É barril de pólvora, porque às vezes, um caso aconteceu há 2, 3 anos, alguém não investigou e saiu compartilhando de novo. E aí volta à tona o caso. O gerenciamento de crise é para essa situação. Nós indicamos uma empresa, que é meio que uma assessoria de imprensa, para dizer o que fazer numa situação como essa. Saiu no jornal de grande circulação na região,
como que a escola deve se posicionar. Uma nota de retratação, alguma coisa assim. Perfeito. Muito comum, ainda mais agora também essas questões políticas, né? Às vezes a escola tomou ali uma posição que foi contra o posicionamento político de um grupo de pessoas, aí vem à tona. Hoje está tudo muito latente, né? Tá. Cada um, eu nem dou minha opinião política porque é muito pessoal, vai entrar em discussão. Muitos extremos hoje. O RC guarda de bicicletas, o guarda de bicicletas é só para escolas. É como o próprio nome diz, vai que a escola oferece um local adequado para guarda, né? Bicicletário, né? O termo que se usa. E ali alguém guardou, alunos de preferência, ou terceiros, né? A gente cita. E arrombaram o cadeado e levaram a bicicleta. Tá? Essa é a finalidade da cobertura. O RC, estabelecimento de ensino, ele equivaleria, Bruno, ao RC operações da escola, mas com uma abrangência normal. Porque normalmente o RC operações, gente, ele é limitado ao local de risco. Isso. E o RC estabelecimento de ensino, ele vai além. Escola, às vezes, vai para alguma visita cultural em museu, teatro. O RC operações comum, o dano tem que ser iniciado dentro do local de risco, né? Ele pode abranger terceiros, vizinhos, mas o dano tem que ser iniciado no local de risco. Esse RC, estabelecimento de ensino, já é muito mais amplo por conta disso. Às vezes, até um exemplo de um sinistro, né? É aquele que você já ouviu falar. Teve uma vez aqui no interior de São Paulo, uma escola veio aqui na região da Paulista, o MASP, né? Um museu aí bem conhecido. Fizeram lá sua visita e tal, e ao final da tarde retornaram para a região. Na estrada, o ônibus tombou. Aí vieram a falecer professores, alunos. Então, esse RC, ele deu total suporte, tá? E um exemplo bem trágico, saiu na época em toda a imprensa nacional, né? Tem que falar de tragédia, faz parte, porque é uma forma de mostrar, olha só, a importância de ter uma policy bem, não que vai evitar, né? Mas ela vai, quando acontecer um evento como esse, de uma certa forma, tentar amenizar a vida lá daquelas pessoas, né? Dos parentes, dos alunos, e a própria escola. É o impacto financeiro que às vezes pode acontecer de interromper as ações dela, as atividades. Após seguro, gente, conceito. Restabelecer equilíbrio econômico e financeiro abalado quando a ocorrência de um sinistro. E aí são muitas situações. Vejam, olha quantas possibilidades aqui nós citamos. Cobertura de home office agora. Home office, ela está liberada apenas para atividade e escritórios. E ela visa, gente, dar tranquilidade. Por exemplo, eu tenho lá meu escritório. Você é corretor de seguro, um exemplo legal. Você tem a sua corretora. Legal. Porém, você dá expediente lá na sua casa, você tem um quarto, um lugar específico para a continuidade da sua atividade. Tá? Não é a atividade principal em casa, home office, tá? Não é isso. Eu tenho o meu escritório principal, endereço X, e eu dou continuidade à atividade num quarto específico para isso. Então, eles têm a cobertura de incêndio, dano elétrico e roubo. São essas as três, né, Bruno? Isso mesmo. Para atividade, salões de beleza e clínica de estética, tem o RC cabeleireiro. Tá? Às vezes, no transcorrer da atividade de cabeleireiro, eu cortei a orelha do cliente, causei ali uma lesão. E como ela é também focada para salões de beleza, né, salões de beleza e clínicas de estética, às vezes a clínica de estética passa ali um procedimento no cliente e causa uma lesão. Eu gosto de dar um exemplo, Bruno. O pessoal usa muito aquele produto para pele, o peeling, né, aquele tratamento de rejuvenescer a pele, descamar e tal. Pode, às vezes, causar ali uma alergia e ele não sabe uma reação adversa. E aí o cliente, gente, tem que ter gastos com medicamentos, algum outro produto para tentar reparar. É isso, tá? E o roubo de bens de alunos para atividade de academia. O aluno tem lá um armário onde ele travou com cadeado e guardou lá os seus pertences e foi lá fazer o treino dele. E alguém foi lá e roubou e levou. Essa é a finalidade. Tá? Não é o simples furto, né? A academia hoje é muito comum, né? Você põe o seu treino aqui, a planilhinha no celular, larga ali num canto e vai fazer o exercício. Alguém vem lá e leva. Não, isso não vai ter cobertura mesmo. Mas se é devidamente guardado no armário, vai ter cobertura. Ô, Edu, só interrompendo um pouquinho. Sim. Mais de 3 pessoas estão falando que o vídeo tá travando muito, né? Não sei se é conexão local. Conexão local mesmo, conexão individual. Tá, não tem jeito. Legal. Vamos responder aqui. Bora lá então, Bruno. Vamos seguindo então. Bom,
De uma forma geral, galera, eu falei aqui das coberturas, e eu volto a palavra para você, Nivaldo. Tem alguma coisa que você acha que vale a pena reforçar aqui para todo mundo? Olha, Edu, tá bem variado mesmo os questionamentos, né? O pessoal tá perguntando muita coisa aqui de qual documentação é importante para indenizar, né? Quando é pessoa física, quando é pessoa jurídica. Não tem uma pergunta que está se sobressaindo. Essa eu acho que vale a pena a gente citar, que é realmente a parte que eu comprovo, né, no sinistro. Varia de cobertura. Por exemplo, quando a indenização ela é focada em recomposição de bens, tem que ter a pré-existência dos bens. O seguro empresarial, de uma forma geral, o analista de sinistro vai pedir nota fiscal. Isso. Tá? Mas, se tratando de empresas, às vezes a empresa não tem, né, o nível de nota fiscal. Isso, às vezes são equipamentos muito antigos, né, e a gente pede o quê? Ou nota fiscal, ou que esse equipamento esteja no imobilizado, ou no inventário da empresa. O contador é a pessoa. O contador também pode ajudar muito nessa questão de indenização, assim, de levantamento do que tem. Então, não é só nota fiscal que a gente solicita, né? Varia muito, né? Às vezes, por exemplo, é uma reconstrução de uma parede. Aí é diferente. Normalmente ali é a vistoria do local. Foi uma explosão, um incêndio, uma vistoria local vai servir como comprovação. E é o trabalho do cliente fazer os orçamentos para receber ali o valor e refazer. É legal também comentar, Edu, que assim, muitas vezes o pessoal de sinistro, na hora da regulação, eles verificam o que está sendo reclamado com a metragem do local para saber se aquela quantidade de mercadoria caberia mesmo, ou pelo volume de vendas anterior da empresa. Então, de alguma forma, a gente tenta regular o sinistro da melhor forma possível. Perfeito. Mais alguma coisa que você lembra, meu amigo? Não, tranquilo, tá tranquilo por aqui. Vamos seguir então, Bruno. Bora lá, amigo. Então, Bruno, a gente falou de uma forma geral os produtos, de uma forma geral as coberturas. Aí a forma de contratação é mais um fechamento dessa etapa, né? Sim. A modalidade, gente, prédio conteúdo, vocês vão ver lá na hora que eu preencher o cálculo daqui a pouco, é a forma mais comum, tá? Lógico, eu posso contratar só o prédio? Pode. Em que situação, Bruno? É aquela que eu loco para um terceiro. Eu não preciso me preocupar com o conteúdo. Não tem interesse no conteúdo, né? Da mesma forma, eu sou o terceiro, eu me preocupo mais com o conteúdo. O proprietário já fez o seguro da parte estrutural, né, da parte do prédio. Mas olha, a gente diz aí, Bruno, 99% tá aqui. Sim, na mais completa. Até né? porque, vamos supor que eu não sou o dono do imóvel, mas eu quero fazer o seguro. Eu faço seguro de prédio de conteúdo normalmente, não tem problema, e coloco uma cláusula beneficiária a favor do proprietário do prédio. Isso não tem nenhum problema, né? Nenhum problema. Agora, é um ponto bem interessante, bem característico de cada seguradora, que em que momento eu faço vistorias, né? Os nossos critérios são os seguintes, gente. Ela passa a ser obrigatória, no caso de VR acima de 500 mil, para fábricas e depósitos. Ou seja, fábricas e depósitos abaixo de 500 mil não vão fazer vistoria. Tá? Ela é obrigatória para VR acima de 1,5 milhão para comércio e serviços, ou seja, a abrangência ali é bem grande. Shopping center, qualquer VR, dispensamos vistoria, porque shopping, gente, para ele funcionar, ele tem todo aquele alvará de funcionamento, laudo de bombeiros, tem que ter brigada de incêndio. A característica estrutural do shopping, né, ela é bem... É o melhor dos mundos. É o melhor dos mundos, né? Então a gente nem pede. E dispensamos também para seguros localizados em edifícios, tá? Mas a partir do primeiro andar, no caso, escritórios e consultórios. Isso. É isso, né, Bruno? Isso. Um diferencial está aqui em destaque no material. Toda vez, gente, que aquela cotação, na hora da transmissão, cair em regra de vistoria, você vai passar lá o preenchimento do local de risco, exatamente o contato de quem tem que ser acionado na empresa, não é o seu contato, tá, corretor? Por favor, a gente tem muito problema com isso, viu, Bruno? Você vai lá preencher na correria, pega o telefone com o segurado, quem que é o responsável? Porque a seguradora vai entrar em contato e precisa falar com essa pessoa que vai acompanhar o perito. E aí agiliza todo o processo. Feito então, gente, a vistoria, o diferencial nosso é que você pode acompanhar esse laudo. Você vai ter acesso às fotos do local, às recomendações. E não necessariamente, gente, tem casos de recomendações que são simples, né, Bruno? A maioria deles.
A maioria das recomendações é uma consultoria. são simples atendimento. Agora, quando a aceitação for condicionada, a regularização vai estar lá também. No laudo. Então fica muito mais fácil do corretor entender e poder repassar isso ao segurado. É difícil a gente exemplificar quando o corretor não está vendo as fotos, não está vendo as imagens. Isso. Então isso agiliza muito o processo e o entendimento de repassar isso ao segurado. Né? Perfeito. Vamos lá. Agora, alguns descontos, né? Que isso é um ponto bem legal, como é que tem no A gente só pode voltar um pouquinho para falar da inspeção inteligente também? Volta. No portal? Do sistema de inspeção inteligente que está disponível no portal, né? Toda a vistoria que é feita... Comentou agora. Comentaram? Acabou de falar, está concentrado. Estou concentrado que perguntaram aqui também. Não, às vezes vale a pena o Nivaldo complementar, mas a gente acabou de citar. Isso. Acho que vieram 2 perguntas sobre o mesmo assunto, né? Se vocês já comentaram. Mas é um baita de um diferencial que está no portal do corretor, né? Mesmo os casos que a gente aceita e principalmente os casos que a gente negou, a inspeção está totalmente disponível lá no portal para vocês. Perfeito. Tá, desculpa, pessoal, que perguntaram 2 vezes. Não, você está bem concentrado aqui, eu já percebi. Isso mesmo, mantém a concentração mesmo. Tá certo. Responder direitinho aí para todo mundo. Os descontos então agora, pessoal, vamos lá. Nós vamos oferecer por renovação toque ou congele, essa tabelinha aqui é mais ou menos você entender o meu tempo de experiência em apólice seguro e coeficiente de sinistro, tá? Quanto mais tempo eu tenho de seguro sem sinistro, maior é o desconto que eu vou obter e é na ponta. E essa informação, gente, vocês precisam questionar o cliente. Quanto que você já pagou de prêmio ao longo dos últimos 5 anos e o quanto de sinistro você recebeu. Essa é uma continha bem simples, o próprio sistema vai ajudar vocês, tá? Eu tenho aqui, ó, até 40% de coeficiente prêmio sinistro só a partir do 5º ano. Isso. Né, de experiência que a gente libera um desconto. Mas veja, tem empresa, gente, que às vezes nunca teve um sinistro na vida. Sim. Olha na ponta quanto que pode obter de desconto. É um baita desconto. Quando o seguro ele é seu, você tem esse histórico. A dificuldade talvez é numa renovação, você foi acionado, aí concorrência, talvez o trabalho um pouco maior aí de conseguir informação com o seu cliente. Na dúvida, pede para ele mandar a cópia da pólice, que aí vai ter a informação anterior. Aí, mantendo a pólice anterior, galera, pergunta para ele, teve sinistro esse ano? Sim ou não? Você matou essa questão, tá? Outras possibilidades, então, gente, de descontos, por quantidade de coberturas contratadas. Aí tá naquela questão que você falou, pô, vou contratar um monte de cobertura, vai deixar caro? Não necessariamente. Não. 6 ou mais coberturas, até 10% pode ter. E é o ponto que eu mais gosto de falar, por protecionais, começando aqui por incêndio e protecionais de roubo. E, gente, isso aqui é o desconto mais simples de vocês conseguirem. A gente comenta em alguns treinamentos, né, Bruno, que a falta de informação pode ser compensada por incremento de prêmio. Guardem essa verdade, isso aí vale para os mais variados ramos. Então, se tem extintor na empresa, 5%. Gente, na taxa de incêndio, você não precisa preencher o desconto. Tem extintor. Só colocar lá, existe extintor, já ganhou 5% de desconto. Não, tem hidrante. O hidrante ele é mais eficiente, 15%. Mais eficiente ainda são os sprinklers, né? Que são aqueles chuveirinhos, né? 20%. Extintor e hidrante, não tem o sprinkler. Os dois juntos equivalem ao sprinkler, 20%. Agora eu tenho o extintor e sprinkler, 25%. Agora o mundo ideal, né? Extintor, hidrantes e o sprinkler, até 40%, mas é na taxa de incêndio. Isso, tá? que é a taxa mais pesada é a cobertura básica. Agora, para a taxa de roubo, o que eu tenho a oferecer? Tem o hidrante e sprinkler também, que é uma situação menos comum, né? Que é como se ele não tivesse extintor, 35%. Isso. Grades e fechaduras tetras em todas as janelas e portas externas, 10% na taxa de roubo. Isso aí. Tem vigilância exclusiva 24 horas, 20%, e a vigilância 24 horas é a pessoa, tá? Não é câmera, vigilância remota. Vigilância física. É a física. Se tem sistema de alarme infravermelho, abertura, mais 10%. Por isso que vale a pena, eu não vou falar perder, mas é ganhar um tempo com o segurado e perguntar. Investir um tempo. E perguntar exatamente o que a empresa possui, porque isso influencia diretamente no preço do seguro. Perfeito. Vai tornar o seu seguro muito mais competitivo.
Ó, ainda assim, gente, vocês viram ali todos os descontos, né, as possibilidades. Poxa, o Eduardo, eu tô ali numa concorrência de uma pólice, eu sei que se eu conseguir aí um descontinho, eu consigo fechar com a Tóquio. E aí, o que eu posso fazer? O que eu tenho que fazer? Eu aciono a sucursal? Não aciono? Pode acionar a sucursal. Pode. Mas você tem esse 0,300, esse 0,800, perdão. Se você tem ali uma cotação que o prêmio está acima de 3 mil, você vai falar com o subscritor direto. Isso aí. Vamos supor que aqueles descontos todos, né, que você conversou com o segurado, que você conseguiu, ainda não foi suficiente para ganhar da Congênere. Você tem uma cotação de Congênere com um prêmio inferior ainda. Você liga nesse canal do 0800, É para fechar. vai tratar diretamente com o subscritor, falar, ó, preciso de 15% de desconto para fechar essa conta. O subscritor vai avaliar, vai apresentar e fechou o negócio. Para tirar dúvidas, galera, aí você tem o seu comercial. Isso. Pode ser a sua sucursal, a sua assessoria, né, ou pessoa que é atendida pelo suporte comercial. Acionem eles. Aí eles vão te ajudar para solicitar cotação, eu preciso tirar algum pedido, às vezes eu estou com dúvida para enquadrar o risco. Você fala com eles direto. Aqui você já preencheu, já tem o prêmio, o valor do prêmio. Exatamente. Você quer fechar um negócio com a Tóquio. Isso. Aí acima de 3 mil, esse é o canal que você tem que falar. Você vai falar na hora, tá? Com a pessoa. O Tóquio Marine Empresarial, ele tem o serviço de assistência 24 horas, ele tem a situação emergencial, a situação de sinistro e a situação de manutenção, tá? A emergencial, gente, não é sinistro. Às vezes estourou um encanamento, algum problema, porque quebrou a chave, não consegui abrir a empresa, né? Perdi a chave, às vezes, também pode acontecer. Ou, de repente, estou lá, cheguei na empresa, não funciona a luz. Não foi um dano elétrico, enfim. É uma coisa mais emergencial. Aciona que ele tem lá o serviço. Os sinistros, tem vários os serviços que eu vou citar no próximo slide. E pode acontecer, Bruno, poxa, eu cheguei lá na porta da minha empresa, olhei aquela fachada, mas tá caidinho, né? Eu preciso dar uma revitalizada, mas eu não tenho a mínima ideia a quem recorrer. Você liga no telefone da assistência 24 horas, que ela indica alguns profissionais para vocês. Sim. Ele vai lá no local, ele vai fazer o orçamento sem compromisso. Aí cabe aos segurados entrar lá no acordo e fechar com ele ou não, tá? Bom, assessoria também, né, Edu? Não só emergencial, sinistro, mas também a Tóquio presta uma assessoria para o cliente, um perfil profissional. Um ponto que o Nivaldo já deve ter respondido para algumas pessoas ali, né, sobre regras de rateio, né? O rateio a gente tem aqui também, mas, gente, ó, o valor em risco até 2,5 milhões é o chamado, quem já tem experiência empresarial conhece esse termo. Isso. Primeiro risco absoluto. Não vamos fazer a aplicação da cláusula de rateio. Acima deste valor, 2,5 milhões, então o risco tem acima de 2,5 milhões, médias empresas e tal, tem que tomar muito cuidado, então, com o valor que vai colocar ali na pólice. E muitas pessoas, Bruno, às vezes têm dúvidas, poxa, mas qual que é o valor que eu ponho? Como é que eu chego a essa informação? Eu acho que o caminho é o contador da empresa. Sim. O segurado, gente, ele tem informação de quanto vale a empresa dele. E não é só o valor da reconstrução da empresa, todo o inventário de maquinário, de estoque, de outros bens que sejam lá da empresa, que pertençam à atividade imobiliário, exatamente. Somado todos esses valores, você chega ao valor da empresa. Isso aí. E aí pode acontecer de, às vezes, eu declaro que a minha empresa, por exemplo, vale 1 milhão, tem um sinistro, 2 milhões. 1 milhão está abaixo, ainda está dentro. Vamos fazer exemplo. Eu declaro que é 1 milhão, mas o sinistro deu 3 milhões. Isso. O segurado vai sofrer um rateio. Ele não recebe 1 milhão. Esse é o ponto. Ele não vai receber 1 milhão. Mas ele recebe só 1 milhão. Não, tá pronto, feito. Não. Há uma tabelinha, uma fórmula, para vocês entenderem como que é feita então a participação. Porque, concorda? Se eu falo que a minha empresa vale 1 milhão, mas na verdade ela vale 3, desses 3, o que estava assegurado? Não tem como saber, né? E vale a pena falar, Edu, que mesmo se ele recebesse 1 milhão, não ia repor os 3 que ele tinha. O ideal é pôr o valor correto. Mas numa situação desse meu exemplo, aplica a cláusula de rateio. Isso, às vezes o segurado acha, não vale a pena porque eu vou pagar mais de seguro, mas muito pelo contrário, deve ser informado justamente por causa disso que o Nivaldo falou. Ele não vai receber o que vale a empresa dele. Equação precisa de variáveis, né, Nivaldo? Isso. As variáveis são essas: indenização,
prejuízos indenizáveis, né? O valor em risco declarado na pólice com o valor atual apurado. Isso. Porque pode acontecer também, Bruno, de às vezes a empresa está passando por um processo de crescimento e aí vai reinvestindo, vai reestruturando e não vão ajustando a pólice de seguro. Pode acontecer. Ainda que esse cliente seja seu há muitos anos, então você, corretor, por favor, toda renovação. Pergunte, houve reinvestimento na empresa? Houve crescimento? Porque isso tem que ser adequado. É essencial e não pode haver simulação. Deve ser o mais próximo do exato possível. E aí vamos fazer na prática, né, Bruno? Olha aqui na prática, galera, como é que funciona então, ó. Então... Esse exemplo aí é o mais claro. O mais claro, ó, o valor declarado 10 milhões. O valor avaliado 15. Né? Aí você joga aqui as variáveis, né? O prejuízo de 3, o LMI cobrado para cobertura básica de 5 e o prejuízo de 3. É só você jogar as variáveis, gente. Então, ao invés do prejuízo de 3 milhões ele ia receber os 3, que aí nesse exemplo, Bruno, está dentro do VR, mas o VR apurado não é diferente do declarado. Exatamente. Ok? Foi declarado um valor abaixo. Você faz aqui a conta, ao invés dos 3, ele recebe 2 milhões. Exatamente. Vê aí, Nivaldo, se esse exemplo ficou claro para a galera. O pessoal está perguntando muito mesmo dessa questão aí da depreciação, do valor em risco. Depreciação a gente vai falar agora. Depreciação vai ser o próximo assunto, né? Depreciação é agora. Então, quem perguntou vai ter a resposta agora. Então, desde 1º de outubro de 2018, né, o VR, gente, até 2 milhões e meio, não tem depreciação. Tá? Não tem depreciação, fiquem tranquilos. É diferencial nosso, rapazes? Isso? Ou o mercado já tem isso também? Tem uma dúvida agora. Eu acho que poucas companhias, pelo que a gente conversa com os corretores, poucas companhias não aplicam depreciação. Independente do VR. Independente do VR. Nossa aplicação, então, gente, de depreciação, o que é depreciação? Você tem lá a reposição de bens da empresa, o bem, uma vez que você compra, por exemplo, uma televisão. Estou usando a televisão, teve um sinistro ali, queimou, ela não é mais nova, né? É igual o carro zero. O carro zero é quando ele está lá na concessionária, tirou o carro, está usando ele, é o carro seminovo. É a mesma coisa. Então, quando você vai indenizar, aplicando cláusula de depreciação, você aplica o valor de seminovo. Nas condições gerais, o Nivaldo fala da depreciação, né? Fala. Tem as tabelas lá, né? Tem toda a tabela, tem toda a regra certinho lá. A tabela varia, por exemplo, equipamento de informática, ele tem a tabela específica, equipamento industrial, outro, né? Equipamentos de informática também tem, prédio também tem toda a regrinha está na condição geral. Então, assim, ela é um pouco complexa, mas o conceito é esse, até 2 milhões e meio, esquece a tabela. Não se aplica a depreciação. É o que a gente precisa saber o suficiente. Acima de 2 milhões e meio, como a exposição é muito grande, gente, aí realmente entra essa questão. Tá bom? Aí tem Quer complementar alguma coisa, rapaz? Essa verba de 500 mil, né, Nivaldo? É legal de explicar também. Isso, assim, vale falar, né, sobre a depreciação ainda, que a depreciação é uma questão normal de mercado, né? A seguradora tem que indenizar o bem de acordo com a forma que ele era antes do sinistro. Então, não adianta você ter um equipamento lá de 10 anos que funciona bem e no momento do sinistro você quiser um equipamento totalmente novo, né? A companhia vai indenizar o valor daquele equipamento, né, para que a empresa ou reconstrua, né, onde arrumar, ou compre um outro equipamento similar àquele, né? Por isso que a depreciação é aplicada. A gente também não aplica depreciação, né, para mão de obra e tem uma verba de até 500 mil. Para que serve a mão de obra? Às vezes é um equipamento que precisa de mão de obra especializada, ou precisa-se também mandar para uma empresa fora do país, e tudo isso daí tem um gasto. A companhia indeniza esse gasto até o limite de 500 mil reais. Tanto para indenização de equipamentos, como para a reconstrução do prédio também. Não é nenhuma verba apartada, né, Nivaldo? É uma verba já disponível do produto. Seria um limite de até 500 mil reais, né? Acima desse limite já entra numa regrinha de rateio específica, isso. Mas 500 mil reais a gente entende que é um limite muito bom, né? Que a maioria das empresas, digo assim, 90% dos sinistros entram dentro desse limite aí. Perfeito. Vamos finalizando então aqui, Bruno? Vamos lá. Vamos dar uns exemplos de sinistros que, assim, de uma forma geral, tudo que a gente falou, né, acaba fixando melhor aí o conceito. Aqui é um exemplo de um sinistro, de uma lanchonete, né, um incêndio. Olha como é que ficou o estado da cozinha.
Tá? A cobertura aqui, gente, é incêndio. Tá? E vejam, nesse incêndio aqui do exemplo, nós vamos indenizar equipamentos e até mercadorias, né, que eram utilizadas. Ó, só a cobertura então de incêndio, gente, a pergunta que eu faço, ela é suficiente para amparar esse evento? O que vocês acham? E aí? Com certeza não, tá, gente? Tem outras coberturas aqui, eu cito elas agora. Ó, seria interessante, volta aqui, seria interessante ter aquela cobertura de despesas fixas, né? Isso. Para um faturamento. Aquele exemplo do início, né? Meio que cadê a resposta, né? Quem estava aí me assistindo desde o início. As despesas fixas, nesse caso, é uma cobertura fundamental para ter. E também o RC. Vai saber se esse incêndio se alastra para propriedades vizinhas. Aqui, pelo jeito, foi controlado, mas olha o risco. Sim. Né? Vamos para o próximo. Se tivesse clientes lá dentro, não. Perfeito. Ó, o que eu citei aqui? Espera que eu tô com... É os efeitos do slide, né? Olha lá. Exatamente o que eu citei, né? Eu dei a resposta aqui, ó. Ó, no evento de incêndio podem ser necessárias outras coberturas, como lucros cessantes, lucro líquido, despesas fixas, perda do pagamento de aluguel, RC operações. Um único exemplo resume quase que o nosso treinamento inteiro. É isso aí. Tá? Vamos pro próximo. Um vendaval. Essa aqui era a empresa, a fachada dela, olha o interior, né? Excelente. Olha como essa empresa ficou. Dá até dor no coração. É a mesma empresa, pessoal. A cobertura de vendaval, furacão, ciclone, tornado, granizo, impacto de veículos e quedas de aeronave. Tá? Aí entra muito naquele exemplo que a gente deu também da cobertura de lucros cessantes e despesas fixas decorrente de vendaval. Essa empresa aí, com certeza, ela parou. Parou completamente. Ela destruiu a empresa. Então, essa cobertura é muito útil nesse caso. Agora, essa aqui, gente, foi um evento também de vendaval. Aqui eu cito também, por exemplo, que a empresa, a proporção foi menor, mas entra um serviço de assistência 24 horas, né? Cobertura provisória de telhado, porque até reconstruir o telhado, fazer a sua devida proteção, você pode agravar o sinistro, né? Sim. Com os danos aqui nas mercadorias. Então a assistência ali já vem e já tenta fazer a contenção. E é legal falar nesse exemplo de sinistro, né, Edu, que ele não é um evento assim de grandes proporções, mas aquele material que está embaixo ali do telhado provavelmente deve ter molhado e deve ter se perdido também. Sim. E o vendaval, o vendaval ele ampara tanto a parte estrutural da empresa quanto o conteúdo que foi afetado, né? Exato. Mesmo em pequenas proporções, tem cobertura também. Olha, agora esse exemplo aqui, olha como que era a empresa, galera, antes do sinistro. Você lembra qual que é a atividade, Nivaldo, dessa empresa? Eu não sei se é uma tinturaria. Eu acho que é tinturaria. É uma tinturaria. Olhando assim, imagina, a seguradora jamais deixaria de aceitar. Isso, né? Você vê que são máquinas novas, né? Corredores aí de circulação, uma empresa bem organizada, protecionais de incêndio, com hidrante, brigada, extintor e vamos ver como é que ficou essa empresa. Dá para acreditar que é a mesma? Nossa. Olha o incêndio, galera. Esse foi um incêndio de grandes proporções que a gente teve, acho que em 2014 a 2013, não é, Bruno? Foi. E realmente foi uma perda total. E apesar de toda essa perda total, a gente ficou meio que com um sentimento aí de trabalho de dever cumprido, porque a gente conseguiu indenizar, né? Uma empresa que tinha toda a sua documentação em dia, a gente conseguiu indenizar, a empresa reconstruiu o prédio, comprou maquinários novos e voltou para o mercado. É isso aí. E é um baita de um case. Cumprimos com o nosso papel. Isso, né? Que é possibilitar o recomeço. Isso, né? Um baita de um case aí de que o seguro cumpriu bem o seu papel, né? De pessoas não perderam o emprego, né? A empresa retomou a atividade, não perdeu o mercado. O seguro cumpriu totalmente o seu papel nesse caso. Legal, vamos lá. Bom, gente, essa parte da apresentação eu concluo. Eu faço agora aquela pergunta. Vocês aguentam mais uns 5, 10 minutos só para mostrar a parte do cálculo? Isso aqui é um ponto super importante. Bora lá. Então, Nivaldo, vai conduzindo aí as dúvidas. Certo. Tá? Eu vou mudar aqui a tela para vocês também enxergarem o que nós estamos fazendo.
Aí você me diz aí, Nivaldo, também se já apareceu, tá, meu amigo? Tá aí, ó, apareceu aí pra você? Legal. Apareceu, Então, pessoal, vou entrar aqui como um corretor de seguros. Vou aqui no site da Tóquio Marine, corretores. Você vai entrar agora com o teu usuário IC, que é um CPF, mas eu tenho aqui a matrícula de funcionário, que é um acesso diferente para poder fazer a simulação. Eu tenho só uma etapa a mais que vocês. Bora lá, vamos lá. Deixa eu preencher o código aqui do corretor. Muito bem, aqui está a tela inicial. Creio que já abriu aí para vocês. Ó, vocês estão com um desconto, é isso mesmo, Nivaldo? No empresarial, é? A gente está com desconto em pequenas empresas de 20% em todo o mês de maio para seguros novos e renovações de congênere. Até 30% de comissão, vocês podem utilizar até 20% de desconto direto no portal, direto no momento do cálculo. Mas onde é que está esse desconto? Eles aplicam isso? Eles aplicam lá no final do cálculo, a hora que sai o prêmio, pode preencher o cálculo inteiro, né, pôr as coberturas, os LMIs. Lá no final do cálculo, onde tem a comissão, do ladinho vai estar habilitado o campo de desconto ali. Então, pode utilizar à vontade. Só a comissão limitada a 30% e o período de 1 a 31 de maio. Vou contar o segredo, esse desconto a gente vai estender também. Pode ir calculando aí, prospectando, que a gente vai estender o desconto até agosto. Ótimo. Notícia em primeira mão. Deixa eu vender meu peixe também, gente. Treinamentos, então, aqui do mês, ó, nós estamos aqui no empresarial, né? Agora, na terça-feira, RC prestação de serviço. Falamos de RC hoje, né, Bruno? Então, não tem amigo. O RC desse mês é a prestação de serviços. Na quinta-feira da outra semana, é o aluguel. Dia 21, gente, o Auto Popular, olha, o Auto Popular foi todo reformulado aqui na Tóquio Marine. Nós estamos em crise, né? As vendas de seguro automóvel estão, né, difíceis e o teu cliente deve estar ali, né, brigando por cada centavo de desconto. O nosso Auto Popular, a gente está super competitivo. Eu quero ter o prazer de poder explicar aí para vocês esses detalhes. Nós temos essa novidade aqui, o residencial digital. Essa era digital aí está pegando e queremos inserir você, corretor, na era digital. Como você pode participar? Assiste aqui no dia 23 e fechamos o calendário com o Vida Individual. Veja que eu estou aqui no portal. Você pode entrar agora mesmo no portal do corretor e já se inscrever nos temas que tiver interesse. Quem puder se inscrever em todos, melhor ainda. Não vão se arrepender, tá? Vamos voltar então aqui ao cálculo, Bruno. Ó. Então, vocês vão entrar aqui em produtos. Veja, produtos empresariais aqui direto. Tá? O escritórios é a única atividade que está aqui em destaque. Mas você pode entrar também por aqui, tanto faz. Você clica aqui em empresarial. Esse é o caminho direto. Eu posso cotar no CPF? Eu vou cotar aqui. É que às vezes eu coloco o CPF, o CNPJ, que às vezes não entra, não dá o preço no final. Eu quero fazer dar o preço. Eu vou cotar o médias empresas. Isso, no pequenas empresas até 500 mil, né? Consegue cotar com CPF porque são empresas de menor porte. Acima disso, é obrigatório ter um CNPJ, né? Isso. Tá. Então eu vou avançar aqui com o cálculo de 40 milhões. Apenas para vocês entenderem a estrutura do cálculo, tá, gente? Tipo de seguro, novo, renovação, vou pôr uma renovação congênere, tá? Aqui ele vai pedir para citar a companhia, tá? Você coloca o número da pólice e aí você vai começar a informar os dados. Você falou, vou colocar o CNPJ, isso, né? Não, peraí. Vamos lá, vai trazer os dados da nossa companhia, perfeito. Imaginando que esse é o segurado em questão, né? Aqui ele fala qual o valor do maior risco, ou seja, aquela informação que você preenche na primeira tela, o sistema já trata, ou seja, aqui seria o VR. Isso aí, valor em risco. Valor em risco. Avanço. Próxima tela, vamos ver. Então aqui ele vai pedir já algumas informações, né? A companhia de seguros ele não trouxe, depois até para vocês darem uma olhada para ajustar, porque eu preenchi na tela. Essa é uma das melhorias que a gente já pediu para a TI, tá? Não, sem erro. Isso. Só...
Ó, então anos de experiência. Lembra aquela tabelinha que eu mostrei? Ó, então vamos imaginar que aqui a empresa ela tenha por 3 anos de experiência com qual coeficiente? Não teve quase sinistro, ó, foi só 5%. Tá? 500, né? Legal? Qual que é o CEP, então, do local de risco, tá? Então, eu vou colocar aqui o nosso endereço com um número, estou preenchendo aqui o cálculo. Então, no bairro Paraíso, São Paulo. Agora, a classificação de atividade eu preciso aqui agora, né? Isso aí, na lupinha. Vamos aqui na lupa. E aí, nesse caso, seria o escritório, né? Vamos colocar então aqui escritório. Olha, veja como que o sistema ajuda. Então, ó, escritório, ele já trouxe um corretor de seguros. Tem algumas variações. Tem algumas variações. Seria demais atividades. Isso. Tá? Ele tem 3 campos aqui, ó. Conforme você digita atividade, gente, ele já vai trazendo aqui para você, tá? Ok. Ó, escritório, demais atividades, ó, valor em risco 4 milhões, sistemas de protecionais. Eu tenho que clicar em cima, né? Isso aí. Cliquei em cima, vamos lá. Vai abrir tanto os protecionais de incêndio quanto os de roubo. Vamos colocar alguns, então. Vamos colocar aquela situação de maior proteção. A empresa ela tem extintor, ela tem sprinkler e hidrante. Ó, na taxa de roubo já vai entrar vai entrar um belo desconto. Mas para a parte de roubo, ela tem alarme, ela tem vigilância diurna ou noturna, tá? E vigilância armada, ok? Vamos manter dessa forma. Vamos ver se ele permite eu colocar estes. Permitiu. Agora, o Bruno, tipo de construção, sólida ou superior? São os 2 tipos de construção que a companhia aceita na ponta. Seria superior. Nesse caso, porque é o concreto, alvenaria, enfim. A localização, ó, em edifício, a partir do 2º andar, em shopping center, ou subsolo, terra, mezanino, ou até o 1º andar. Como a entrada é terra, né? Então seria na última opção. Perfeito. E aí a modalidade, eu quero apenas conteúdo, prédio conteúdo ou apenas prédio? Eu quero prédio conteúdo. Isso aí. Beleza, primeira etapa, feito. Posso entrar agora nas coberturas. Começando pela cobertura básica, veja. As 4 opções. As 4 opções que nós falamos. Eu coloquei aqui as 4 opções e ele perde de novo o LMI. Então, eu já identifiquei os 40 milhões. É correto, Bruno, eu colocar 40 milhões aqui? Você pode colocar no mínimo 40% em relação ao valor em risco. E não aplica rateio nesse caso? Não, o rateio é em cima do valor em risco. Tá. É o exemplo em cima do que eu declarei aqui. É em cima do que você declarou. Entendi. Mas não é aqui não é em cima do LMI. Então o valor em risco ele sempre tem que ser exato. Ele sempre tem que ser exato, não pode haver variações. Mas na cobertura básica, ainda mais para empresas que têm várias plantas, o segurado entende que todas as plantas não vão pegar fogo ao mesmo tempo. Então ele entende que, vamos supor, no caso de uma empresa de 40 milhões, o prejuízo máximo que ele teria seria de 20 milhões, ele pode contratar. Pode colocar. Então, no mínimo 40% em relação ao valor em risco. Eu vou colocar os 40 milhões. Aqui, como é um prédio comercial, é uma planta só, vale a pena colocar os 40 milhões. Já selecionei a cobertura básica. Tá? Agora ele vai pedir para as demais coberturas. Agora eu vou ter talvez um pouco mais de trabalho, mas vejam, gente, vamos começar colocando o dano elétrico, o valor do LMI. Você não precisa saber, porque assim, ela é uma limitação da cobertura básica. Eu vou colocar aqui uns 300 mil. Legal. Por enquanto. Tá? 300 mil, ele fala se você quer um múltiplo de franquia. Se não colocar tem que colocar né? Um é a franquia básica, né? Se eu não me engano, né, Bruno? Ou não? É isso. É isso, Anivaldo? Ou já majora? É isso aí. A 1 é a franquia básica sem majoração. Aí a 2 e 3 aqui majora. Ele aumenta, né? Ele aumenta a franquia. A franquia diminui o valor do prêmio. E dá um desconto na cobertura. Ó, então eu quero acrescentar as coberturas. Você vem aqui mais. Ó, já abriu para a próxima. Vamos colocar a cobertura de roubo. Ó, vou começar a de roubo primeiro. O roubo eu vou colocar... Vou pôr também os 300 mil. Vamos ver como é que o sistema vai se comportar. Eu posso também colocar, gente, ó, majorar a franquia, mas eu vou pôr 100, tá? Eu vou pôr o RC, eu já vi aqui. Ó, responsabilidade civil, empregador, garagista. Eu vou pôr operações primeiro. Lógico, é um escritório. Eu vou colocar aqui
Se bem que assim, pela região, eu tenho muitos prédios, um incêndio aqui pode trazer uma série de consequências, né? Então vamos colocar 2 milhões, vamos ver se ele deixa por 2 milhões na ponta, tá? Passou, peraí. 200 mil? Não, tá 200 milhões. Né? Tá. 20 milhões, 2 milhões. 2 milhões, isso. Ó, não tem franquia, tá? Vou ainda dentro do RC. Eu quero colocar o empregador para os funcionários aqui da empresa, tá? Eu vou pôr também aqui, eu vou pôr um pouco mais, vou pôr 5. Ele vai limitar, Edu, ele vai limitar a 50% do RC Operações. Então eu tenho que aumentar o RC Operações, né? Tá. Então eu vou colocar 10 aqui em operações. Não vai passar, é limite maior. É maior? Teria que colocar 3 milhões de RC Operações e 1,5 de empregador. Perfeito, vou seguir o seu exemplo. Agora, poxa, mas se precisar de valor maior, é aquele caso de analisar, pedir a cotação interna. Sim. Se quiser fazer na apólice, né? Você pode contratar o RC à parte, se você perceber que a exposição é grande demais. Você pode solicitar para o cálculo interno. E o RC Operações vai subir no portal também. Ah, legal. Tá para subir também. É do dia 14 de maio que você vai falar também. Nós vamos falar. Não, o 14 de maio ainda é a prestação de serviço. Que já está no portal também, é outro RC. Você falou 1,5 aqui, né? Isso. 15, 1,5. Perfeito, eu já preenchi o RC. Legal, vamos colocar o que mais? Eu coloquei roubo, RC, eu quero aluguel, despesas fixas. Despesas fixas. Despesas fixas com aluguel, eu vou colocar aqui uns 100 mil. Eu não sei quanto tempo vai construir a empresa, eu vou precisar ficar no local, né? Então, aluguel razoável. Aí é o período indenitário, Edu. Normalmente o segurado calcula o tempo que ele vai levar para os meses, né? Isso. É ou o consumo da cobertura ou o período. Exatamente. Um período normal de contratação é 6 meses. Vamos pôr os 6 meses, então. Mas ele pode contratar de 1 a 12 meses. Perfeito. Eu vou colocar despesas fixas. Legal, né? Despesas extraordinárias. Vamos lá, no processantes, despesas fixas. Isso. Caso tenha algum incêndio, né? Vamos colocar aqui 30 mil? Não, mais. Pode colocar 5 milhões pra gente ver. Beleza. Vamos selecionar o período também, 6 meses. Legal. Vamos incluir aqui qual mais? Tem uma gama grande aí. Olha, eu estou colocando aqui as principais que a gente falou. O lucro cessante, vamos colocar aqui essas despesas extraordinárias também. Vamos colocar aqui uns 200 mil. Legal. Ele não exige preenchimento. Vocês vão ver depois como é que vai ficar essa apólice. Anúncios luminosos. Anúncios luminosos, vamos lá. Lá em cima. Depende, né, da empresa, Exato. Pode ser que ela tenha. Aqui a gente tem a opção de múltiplo de franquia. Só colocar o LMI lá que faltou. Isso. O LMI aqui de 50 mil, não vai ser muito, tá bom. O que mais faltou aqui? O lucro das despesas fixas. O que mais? Coloca vendaval também, né? Vendaval. Poxa, vendaval é fundamental. Vendaval é impacto de veículos. Vamos colocar. Queda de aeronave já está na base. Exatamente. Vamos colocar 2 milhões. Lógico, assim, por enquanto eu ainda não vi se o sistema vai aceitar, né, Bruno? Isso. Tá. Vamos colocar aqui sem também múltiplo de franquia. Gente, estou colocando aqui de uma empresa bem encorpada. Eu acho que é o suficiente, por enquanto. Qual que é o primeiro passo? Salva a cotação. E aqui na hora de salvar, ele já vai fazer as devidas verificações, tá vendo? Que aqui, ó, um limite. Ele já ajustou. Tava um limite maior, ou seja, tudo que nós colocamos, ele explica a regra da cobertura. Ele automaticamente, se você colocar um limite acima, o sistema faz o devido enquadro. Tá? Salvei. Salva de novo, deixa eu ver. Legal, agora foi. É só apertar o botão calcular, isso aí. Calcular. Vamos ver se vai passar. Passou. Nesse exemplo, como é que funciona? Eu estou com uma pólice de valor em risco 40 milhões, deu 12 mil. Né? Aí você vem para as formas de pagamento e onde que eu aplico aquele desconto que você citou? O desconto é do pequenas empresas. Pequenas empresas, certo. A gente está no médias.
Isso. Gente, o cálculo, assim, eu fiz ele bem tranquilo, batendo papo aqui com o Bruno, pegando algumas orientações. Você vê, uma policy bem estruturadinha. Tem outras coberturas que você poderia ter colocado? Sim, mas aqui era para vocês entenderem a mecânica do portal do corretor aqui da Tóquio. Veja, o PDF da cotação já está disponível também. Ó, deixa de imprimir? Sim. Ó, eu uso o Google Chrome. Aquela mensagem ele pergunta se quer imprimir as condições gerais também. Então, Já além do cálculo, já imprime a condição geral do produto que você cotou. Tem todos os detalhes que nós preenchemos. Ó, e aqui o descritivo das franquias. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Porque ele aparece até aqui no portal, né? Se você ver aqui franquia, você pode olhar aqui, ó. Ele explica das coberturas contratadas como funciona, mas ele vai lá no PDF também, tá? Deixa eu fechar aqui o PDF. Muito bem, eu venho em voltar, tá? Condições comerciais agora, né? A comissão está de 20%, mas Bruno, até quanto que vale esse produto? Até 55% na ponta. Na ponta, ok. Legal, galera. Olha, de uma forma geral, nós apresentamos tudo. Eu vou voltar aqui para fazer a conclusão, então, da nossa apresentação. Eu vou já deixar também agora a avaliação, quem puder aí me responder. E vamos aqui, Bruno, tirar as últimas dúvidas agora. Agora eu vou pedir até a tua participação, Nivaldo. Vamos abrir a câmera aí para você compartilhar aqui junto com a gente. Quem tiver já compromisso agora, fica à vontade, tá? Que tínhamos que apresentar, a gente conclui. Vamos ver o que a galera está perguntando. Você lembra onde você parou? Ah, tô vendo aqui. Até o Leandro ali. Ó, deixa eu ver aqui a Jaqueline. A Jaqueline Becker, bom dia. Só uma dúvida. Superior e alvenaria sólida seria qual tipo de construção? Bastante gente perguntou, Edu, sobre superior e sólida. Eu coloquei a definição aí nas respostas, né? Mas assim, resumindo, superior é aquela construção que é feita em alvenaria, ela possui laje e as instalações elétricas são embutidas na parede. A sólida é aquela construção que pode ser de alvenaria ou de metal, né, paredes de metal também. Normalmente ela tem telhado, né, com travejamento de madeira ou travejamento de metal, e as instalações elétricas elas podem ser aparentes, embutidas em conduíte. Esse é um resumo, bem simples, né, desse tipo de construção, né? Tá no quadro de respostas também. Depois a gente manda um material um pouquinho mais detalhado. Pode ser. E eles perguntaram bastante também, Edu, sobre o valor em risco, né? Eu respondi umas 2 ou 3 perguntas. Acho que o pessoal que foi entrando depois perguntou de novo, né? Então, assim, o valor em risco é aquele valor para a reconstrução da empresa, né? A reconstrução do prédio, né, e todo o seu conteúdo, o que ele tiver lá dentro de mercadorias, matérias-primas, utensílios, máquinas, móveis. É diferente do valor de venda. Isso, exatamente. Né? Muita gente perguntou, é o valor de venda? Não é o valor de venda, tá, pessoal? É sempre o valor para a reconstrução, para deixar a empresa da forma como ela era antes do sinistro. Perfeito. A Fabiola Araújo me perguntou aqui, ó, quando terá de condomínios residenciais? O treinamento de condomínio para os próximos meses, viu, Fabiola? A gente tem algumas prioridades, mas em breve a gente divulga para vocês, tá? Estiveram vendaval e vartelhas, oficina mecânica em automóveis de terceiros, né? O Leonardo Souza. Uma ótima pergunta, Leonardo. Leonardo, aí tem que ter contratado o RC Operações, né? Porque como o vendaval vai causar um dano a terceiro, tem que ser o RC Operações mesmo. O RC garagista vai amparar terceiros, mas em outras situações. Isso, o vendaval vai ser amparado, né, os danos causados à empresa vai ser indenizado na cobertura de vendaval. Isso. E os terceiros na cobertura de RC Operações. É isso aí. O Leonardo perguntando aqui, ó, silos e armazéns de grãos entram no empresarial? Leandro, teve bastante pergunta de silo também. A gente analisa aqui na matriz, né? Manda a cotação aqui no sistema ou procura seu comercial para a gente avaliar. A atividade de silo, assim, é atividade sob consulta. Deixa eu ver, você respondeu bastante. Tem bastante resposta, o pessoal perguntou muito mesmo. Legal. Foi bem legal, eles participaram o pessoal bastante. Perguntando da gravação, vai ser liberado à tarde. Se tudo correr bem, eu vou fazer a edição agora na hora do almoço, à tarde eu já mando para vocês com os materiais e o link. A gravação, gente, o link vai direcionar ao portal do corretor, tá? Então, teus funcionários, colegas aí da sua corretora, tem que ter lá o usuário e senha da Tóquio para conseguir acessar, tá?
Pessoal aqui, para mim, ó, desculpa pelas perguntas básicas, que é isso. Não tem problema nenhum. Nenhum problema. O treinamento é justamente exatamente. A oportunidade que a gente tem também de falar com vocês. Vamos lá, deixa eu ver mais alguma. Olha, pelo que eu vi, Nivaldo, foram vários. Ó, tem então, só no finalzinho novas, aí ficaram sem resposta. Olha, como eu vou me basear em relação ao VR, Érica, como nós explicamos, né, o valor em risco é a reconstrução. Isso. O ideal é, se o segurado ele não tem essa informação, o contador dele deve saber, ele tem a avaliação patrimonial. E às vezes para a reconstrução essa é a parte de conteúdo, né? O contador vai ter o acesso. E em relação ao prédio, se você jogar hoje no Google valor de metro quadrado, né? Da sua região, o Google já te dá um norte também de quanto vale. Ó, o Leandro perguntando da gravação do Safra. Olha, o Leandro, nós vamos subir agora a gravação do Safra, tá? Também acho que à tarde, quem assistiu do Safra recebe o link também, tá? Comissão com 55% e pode gravar até quanto? A Janis Teixeira perguntou. Ó, Janis, do kit você pode gravar até 999%, mas com essa comissão acho que você não vai precisar gravar tanto assim não, viu? Já vai ficar um pouquinho caro. Olha, o José Osmani, José, o começo da sua pergunta ficou faltando alguma coisa, porque ó, acho que é o fato, né? O fato de declarar o valor em risco da empresa e ter contratado o menor isento rateio, a isenção do rateio é o número cabalístico, 2,5 milhões. Isso. Até 2,5 milhões, fiquem tranquilos com essa questão. A pergunta dele, Edu, eu acho que é em relação ao que a gente estava comentando. O VR tem que ser exato. É o quem perguntou? Entendi. É o José Osmani. O VR ele tem que ser exato, não tem como não ser. Ele tem que ser exato. Agora, a cobertura básica é o exemplo que a gente deu, José. Vamos supor que a empresa ela tenha várias plantas. O segurado entende que as plantas não vão pegar fogo ao mesmo tempo, né? Um exemplo. Ele entende que o VR é de 10 milhões, que ele vai contemplar toda a empresa, mas o prejuízo máximo que ele vai ter é de 5 milhões. Então ele pode contratar, ele tem que contratar o VR de 10 e uma cobertura básica de 5. Perfeito. Olha, existe a possibilidade de vistoria para enquadramento em caso de empresas com depósito? Paulo, eventualmente a gente pode inspecionar, sim, procura a sua sucursal. Outros corretores também perguntaram isso aí no treinamento. Procurem sua sucursal. E dependendo da situação, né, às vezes a gente pode inspecionar pela questão do enquadramento, questão da aceitação. Caso a caso a gente pode avaliar sim. Ok, olha, uma loja de roupas que funciona numa residência com uma única entrada. Tem cobertura? A Mônica Comauer perguntou. Mônica, a gente vai cobrir a parte comercial do risco, né, e a parte estrutural do prédio, mas a gente não vai cobrir o conteúdo da residência. A gente não pode cobrir geladeira, roupas tem pessoais. Tem que ter as duas apólices, então, uma de residencial, e o conteúdo da residência e a do empresarial. Isso aí. Legal. Empresas de monitoramento, incluindo empresarial ou somente em RC, prestação de serviços em locais terceiros? Ótima pergunta, Juliana. Você tem que ter as duas apólices. A apólice do empresarial é a sede da empresa, o escritório, o funcionamento administrativo. Quando a empresa ela sai para prestar serviços em locais terceiros, é o seguro que nós vamos falar semana que vem. Já é uma outra modalidade, de seguro. Porque o RC da apólice empresarial, o RC é só que acontece, por exemplo, pegou um incêndio no escritório e danificou os vizinhos. Ok, isso. Tem cobertura. Agora, quando o funcionário da empresa foi no cliente, ele está excluído desse RC. Isso. Aí já tem que contratar na carteira específica de RC mesmo. Mas aí assiste na programação que você vai ver, é muito simples esse seguro e ele é muito barato, tá? Vale a pena a comercialização dele. É uma outra oportunidade para você aí, nosso parceiro, tá bom? Vamos lá, Janis, ó. O vídeo vai ser enviado para todos que se cadastraram, tá? Não necessariamente precisou entrar no treinamento. Tá lá inscrito, vai receber o vídeo. Pô, legal. Obrigado pelo treinamento. Poxa, o Dorival mandou um comentário muito legal, viu? Divulgação em Facebook, Dorival. Espero que você esteja aí. Tem ainda bastante gente conectada. Quero mostrar só uma coisa para vocês. Você quer fazer divulgação da Tóquio Marine ou da sua corretora, mas às vezes contratar uma agência, alguém para fazer, né, uma coisa estruturado. É caro. Nós temos, gente, essa ferramenta para vocês. Vou lá mostrar. Aguentem aí mais um pouquinho. Já volto aqui nessa tela. Olha que legal você tem à disposição para fazer divulgação. Compartilhar minha tela. Vou aqui no portal.
Vocês estão vendo de novo aqui, galera, o portal? Eu fechei o portal que eu não devia, mas é rápido para voltar. Escrevem aí para o Nivaldo, para mim, por favor, se vocês estão vendo isso. Quem quiser fazer o empresarial, tem várias imagens que você pode subir a logo da sua corretora e divulgar em rede social, Facebook, Instagram, e-mail marketing. Está à sua disposição, é a tua agência de marketing virtual. Então tá aqui, apareceu a tela? Tá aparecendo para eles, né? Tá carregando. Tá carregando ainda, Edu. É porque eu não liberei, agora vai. Agora sim. Agora sim. Agora apareceu, né, gente? Ó. Então você vai vir aqui, ó, eu corretor, você vai clicar aqui em cima, comunicação digital. Clique em cima. São 2 etapas. Primeiro, você tem que incluir a logo da sua corretora. Você vai clicar aqui em cima, cadastrar nova marca, tá? Só que assim, a tua logo tem que ter uma certa... O seu trabalho é desenvolver uma logo numa resolução legal. Você vai subir a sua logo, a nossa área de marketing vai devolver o status em algumas horas. Ó, ele tem aqui alguns resumos, tá? Se der o ok, um abraço, já está disponível, vai poder divulgar. Do contrário, aqui vai te dizer a razão por que não aceitou. Às vezes a resolução é baixa. E sempre vai passar pela análise de alguém do marketing. De alguém do marketing, que tem que estar adequado. Esse é o único trabalho. Mais uma vez que aceitou, você está aqui de novo, eu corretor, comunicação digital, personalização de conteúdos. Você vai clicar aqui em cima, tá? Aí tem para você selecionar, é produtos pessoa física, não, pessoa jurídica, ou alguns temáticos, ou pessoa jurídica, né, que é o assunto. Olha o que tem aqui, gente, à sua disposição. GRC, parte de linha financeira, né, o Geno em breve vai ter treinamento de Geno, transporte teve mês passado, ó, o empresarial, olha que legal do empresarial aqui, ó. Não, esse é o de carga, eu peguei errado. Pera aí, deixa eu voltar. De novo. Aqui estamos ao vivo, né? Disfarça um pouco. Tem que subir de novo, né? Pessoa jurídica aqui. Ótimo. Programa ao vivo é assim mesmo. Ó, aqui, ó, o empresarial, por exemplo, ó. Deixa eu carregar. Ó, carregou. Isso aqui é o que eu estou usando nas apresentações, né? Ó, outro de empresarial, salão de beleza, clínica de estética. Tem mais de empresarial aqui. Ou são só esses hoje? Não, tem ali. Ó, tem mais aqui, ó. Olha esse aqui do empresarial, que bacana. Você pode aqui, ó, vincular o logo da sua corretora. Você vai digitar teu nome para contato, tá? Tem o termo de aceite. Você salva, ele já te dá o link para você fazer ali o... Ó, você escreve teu nome, personaliza. Ele pode mandar para quem ele quiser depois, né? Colocar no Facebook, nas e-mail marketing. Às vezes ele pode salvar depois essa imagem e mandar ela pelo WhatsApp também. Que bom, corretores. Super interessante mesmo. Então, assim, fica essa dica para vocês. Assim, o tempo é curto, a gente não consegue falar todas as ferramentas que nós disponibilizamos, né? Mas não podia deixar aqui de ter essa oportunidade de explicar para todos vocês. Aí, Dorival, não sei se você estava conectado ainda, tá? Vamos lá. O rateio nós já explicamos, Leonardo, é acima de 2,5 milhões, né, Bruno? Como nós falamos. Ó, vocês cotam o mesmo seguro para mais de um corretor? Sim, Elaine, no kit, né? Uma pergunta. O portal do corretor não tem como, né? É isso, no portal do corretor está aberto, né? Para qualquer corretor cotar, a gente entende que mais de um corretor cotando é o segurado que abriu a cotação dele, procurou mais de um corretor, não seria só um problema da companhia de seguros, né? É uma questão de mercado mesmo, né? Mas aquelas cotações que a gente analisa na matriz, a partir de 3 corretores a gente já não cota mais. A gente cota só para 2 corretores, o terceiro a gente já nega a cotação porque a gente entende que perde um pouco a competitividade. Dificulta a negociação. Isso, né? Lógico, o corretor detentor do negócio, ele tem lá as suas prioridades, isso, né? Não, com certeza. Acho que isso daí vale até a pena comentar. É um pouco diferente da renovação da Tóquio. Se for renovação Tóquio aqui na matriz, a gente vai pedir uma carta de nomeação para outro corretor cotar, né? Porque aí o segurado está nomeando um outro corretor para o segurado tem que destituir o antigo e nomear o novo. Isso, quando ele está dentro de casa. Quando agora o corretor ele é de... O seguro ele é de outra companhia, aí não tem como. Isso, e no kit também a gente não pede carta de nomeação. Então no kit está aberto para qualquer corretor cotar qualquer risco.
Mas o detentor, ele tem uma vantagem de relação às condições. Tem a regra do batente que protege o detentor. O seguro vai ficar no máximo 10% em variação no ano passado, se não houver nenhuma mudança nas condições. E o novo corretor que estiver tentando entrar no negócio assume as condições atuais de taxação. É isso aí. Então, para o detentor fica uma condição bem melhor. Meus amigos, eu vou conduzir agora para o encerramento, agradecendo aqui o Nivaldo que ficou nas dúvidas, o Bruno me acompanhando aqui na apresentação. A gravação provavelmente à tarde vocês vão receber, tá bom? E conto aí com a participação de vocês nos próximos treinamentos. Não vai faltar assunto aqui diferente, né, para a gente debater, sempre com os especialistas aqui da Matriz e conduzidos por nós aqui da área de treinamento, né? Eu me revezo na apresentação, vezes vai eu, vezes vai o Derlei, vocês já devem ter visto treinamentos com ele também, mas o que é importante, a gente conseguir ter esse momento aí de bate-papo com vocês, nossos parceiros. Legal? Querem deixar aí o seu agradecimento, Bruno? Só tenho a agradecer pela atenção, espero que a gente tenha passado aí a mensagem, que vocês tenham conseguido entender um pouco do produto empresarial, porque tem bastante diferencial em relação ao mercado, vale a pena conhecer mais. Bom, pessoal, obrigado pela presença de vocês aí, pelo tempo despendido, né? E a gente espera que com esse treinamento vocês escolham o seguro da Tokio Marine, né, do empresarial da Tokio Marine, para oferecer a seus clientes. Boas vendas a todos vocês aí. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Até o próximo encontro. Bom almoço para vocês aí. Com certeza. Tchau, tchau.